Capítulo 191. Reunião de grandes indivíduos. 1. Dentro da capital, a atmosfera ficou animada devido à chegada repentina do povo da tribo Li. Não apenas aqueles que gostam de agitação vieram assistir, mas com a reputação da tribo Li os precedendo, e agora com o sumo sacerdote da tribo Li liderando a equipe, até mesmo os cultivadores amantes do silêncio não conseguiram deixar suas residências para ver este misterioso e insondável departamento de Anhai da tribo Li. Acima da longa rua com águas agitadas do mar, o povo da tribo Li, vestido com roupas frescas e parecendo homens selvagens, todos seguiam atrás do sumo sacerdote Li Po, caminhando indiferentemente pelas ruas do reino das sereias. Diante dos curiosos que se aglomeravam na rua, o grupo de pessoas da tribo Li parecia completamente alheio, sem sequer olhar para elas. Por fim, sob a orientação do zelador, os membros da tribo Li se acomodaram em um pequeno pátio isolado. Entretanto, após o desaparecimento da tribo Li, a atmosfera na capital não esfriou, mas ficou ainda mais animada. Para o reino das sereias, a tribo Li pode ser considerada uma convidada rara. Especialmente o departamento de Anhai, embora muitas vezes à deriva no mar e perto do reino dos sereias, esse grupo de pessoas da tribo Li nunca foi atraído para a Conferência do Tesouro realizada a cada 12 anos pelo reino dos sereias, que pode atrair heróis de todo o mundo. Agora que a tribo Li participou da Conferência do Tesouro, ela se tornou definitivamente uma atividade nova e inovadora para as pessoas. Muitos espalham a notícia e contam aos amigos como novos tópicos de conversa. Acontece que o povo da tribo Li não é fácil de provocar, então, embora as pessoas sejam curiosas, elas não ousam ir até lá para causar problemas. Li Po, o sacerdote do departamento de Anhai, é conhecido como gênio da tribo Li, o que é raro em 100.000 anos. Certa vez, ele dividiu o Mar do Leste como uma espada, matou o demônio maligno Qingai Shao e sua reputação abalou o mundo. Mesmo tendo passado por grandes mudanças e seu cultivo estagnado por muitos anos, ele ainda é um dos personagens principais. Quem ousaria mexer com sua barba? Além disso, mesmo sem mencionar o padre Li Po, as pessoas do departamento de Anhai que vieram para a cidade não devem ser menosprezadas pelas pessoas comuns. Embora os 9 clãs da tribo Li tenham uma população pequena e não se envolvam em assuntos mundanos vagando pelo mundo, cada membro da tribo nasce com poderes extraordinários. No passado, não importando se era um demônio ou o governante de uma grande nação, qualquer entidade que entrasse em conflito com os 9 clãs da tribo Li acabava sofrendo queda e destruição, enquanto a tribo permanecia ilesa. Embora os 9 clãs da tribo Li tenham interferido pouco nos assuntos do céu e da terra ao longo dos anos, sua própria existência não pode ser ignorada. Em relação à chegada repentina do povo da tribo Li à cidade, especulações e discussões ferviram sem fim nos diversos restaurantes e tavernas abertos. Todos estão curiosos para saber que tipo de tesouro poderia ter atraído o povo da tribo Li, famoso por seus padrões tão elevados quando se trata de tesouros exóticos. Afinal, a tribo Li gostava de metalurgia e as melhores armas divinas do mundo geralmente vinham da tribo dos 9 Li. Portanto, a capacidade de convidar a tribo Li, que sempre esteve alheia ao mundo do cultivo espiritual, deve-se ao surgimento de um tesouro precioso. Dentro da taverna, Madame Green Bamboo estava sentada perto da janela, ouvindo com um sorriso no rosto a conversa de 2 jovens cultivadores que passavam, discutindo as habilidades notáveis do departamento de Anhai, e riu enquanto se virava para o grande sábio de Fu Feng e seu assento. Até o padre do departamento de Anhai veio pessoalmente. Parece que a conferência do tesouro deste ano será mais animada do que o normal. O grande sábio de Fu Feng, que usava uma beca de estudioso e parecia frágil e fraco, riu com vontade e disse: "Eu já tinha ouvido rumores de que a conferência do tesouro deste ano apresentaria um tesouro raro que só aparece uma vez a cada milênio. Eu não tinha prestado muita atenção, mas agora que vejo o sacerdote Li Po, parece provável que esse boato seja verdadeiro." Enquanto fala, o grande sábio de Fu Feng vira meio jarro de vinho e diz: "Mais tarde, vamos ao correio e nos informar. Já que Li Po veio, ele deve ter informações privilegiadas."
Talvez até consigamos uma fortuna. Os lábios de Madame Graham Bumble se contraem ao ver o aparentemente frágil estudioso bebendo vinho com a cabeça jogada para trás. Na verdade, ela queria lembrar ao irmão, que ela havia conhecido há mais de 300 anos, que se ele fosse atuar, deveria fazer tudo, e pessoas cultas não bebem assim. Mas conhecendo sua personalidade, mesmo que ela pudesse lembrá-lo de ter cuidado ali, ele mostraria sua verdadeira face em outro lugar. De qualquer forma, o grande sábio de Fu Feng construiu uma grande reputação no Mar do Sul, e ninguém ousa rir dele. Com um leve sorriso, Madame Graham Bumble disse: Irmão Tigre, você conhece o padre do departamento de Anhai? Esta é uma informação nova. Quem era o sacerdote da tribo Li? Como ele poderia conhecer o grande sábio de Fu Feng? E eles pareciam ter um bom relacionamento também. 300 anos atrás, o pequeno grande sábio de Fu Feng, que ainda precisava de sua ajuda, inesperadamente alcançou a fama e ultrapassou até mesmo ela, uma praticante das artes das trevas, em apenas 300 anos. Madame Graham Bumble sorriu para o aparentemente refinado cavalheiro à sua frente, mas seu coração estava cheio de uma amarga sensação de tristeza. O antigo legado é realmente extraordinário, pois em apenas 300 anos, o grande sábio de Fu Feng conquistou um vasto território. Em comparação, ela, uma diabólica que não suporta a solidão e se voltou para as artes das trevas, é simplesmente uma piada. Ambas são cultivadoras de demônios, mas com destinos e sortes diferentes. A diferença em suas situações é realmente enorme. Madame Graham Bumble sentiu-se em conflito enquanto o homem manso à sua frente apenas sorriu. 30 anos atrás, durante a migração do departamento de Anhai, eu os encontrei no mar. O behemoth comedor de ferro que o departamento de Anhai vinha criando há gerações era uma tartaruga gigante do tamanho de uma ilha. Naquela época, eu estava caçando um peixe-túmulo raro no mar. O peixe-túmulo tinha rosto humano e corpo de peixe, mas tinha mãos e pés, o que era extremamente peculiar. Dizia-se que a carne do peixe também era extremamente saborosa. Persegui-o por 3 dias e 3 noites na intersecção do Mar Ocidental e do Mar do Sul, usando várias táticas para cercá-lo e interceptá-lo, e eu estava prestes a capturar o Tomfish, mas de repente uma enorme ilha apareceu na minha frente. Quando o Tomfish escapou para a área marítima em frente à ilha, uma enorme cabeça de monstro emergiu de repente do mar e engoliu o Tomfish que eu havia perseguido por 3 dias e 3 noites. Naquela época, fiquei tão furioso que quis sacar a espada do ganso rugidor e matar a tartaruga gigante que tentava roubar a presa, mas mal sabia eu que essa tartaruga era uma criatura devoradora de ferro que havia sido criada pelo departamento de Anhai por gerações. No momento em que a lâmina perfurou o céu, atraiu o sacerdote Lipo, do departamento de Anhai, para a ilha. Lutei com ele no mar por 2 horas e acabei derrotado e convencido por seu golpe de palma, mas o sacerdote Lipo não me intimidou por ter um cultivo inferior. Ele não só me ajudou a consertar as rachaduras na espada do ganso rugindo, como também me entreteve calorosamente com bom vinho e comida. Por fim, ele pessoalmente fez uma armadura para mim, o que foi muito hospitaleiro. Fiquei na ilha por mais de 2 meses antes de me despedir e ir embora. Às vezes, quando estava entediado, ia beber com ele. Até o ajudei a encontrar mais de 1 dúzia de areias trovejantes celestiais que ele já estava procurando. Com o nosso relacionamento, se eu perguntasse pessoalmente sobre informações privilegiadas, ele certamente me contaria. O grande sábio de Fu Feng limpou a mancha de óleo do canto da boca com a manga e sugeriu: vamos fazer uma visita ao departamento de Anhai depois desta refeição. Ao ver a expressão inquieta no rosto da Madame Bambu Verde, o grande sábio de Fu Feng rapidamente a tranquilizou. King Ji, você não precisa ficar nervosa. Lipo é uma boa pessoa e não discrimina seres sobrenaturais. Além disso, com a minha apresentação, você não precisa se preocupar com ele te olhando de forma diferente. O conforto do grande sábio de Fu Feng fez Madame Graham Bumble sorrir sem jeito e concordar. No entanto, ela não queria realmente visitar a tribo Li. Quão formidável era o sumo sacerdote da tribo Li.
Ela podia esconder sua técnica de aura do grande sábio de Fulfeng à sua frente, mas talvez não conseguisse escondê-la do sumo sacerdote da tribo Li. Para evitar o misterioso e imprevisível homem de branco em terra, ela chegou ao mar do sul incógnita, contando com a proteção do grande sábio de Fulfeng à sua frente para acalmar seus nervos. Entretanto, o grande sábio de Fulfeng claramente não era páreo para o sacerdote da tribo Li. Se sua identidade como uma cultivadora maligna fosse exposta, no máximo, o grande sábio de Fulfeng cortaria laços com ela devido ao vínculo de gratidão por ter salvado sua vida. Mas se aquele sacerdote da tribo Li a visse, então seria perigoso. Ela não queria escapar do misterioso e imprevisível homem de branco, apenas para cair nas mãos do sacerdote da tribo Li. Enquanto o grande sábio de Fulfeng se deliciava com sua comida e bebida, Madame Bambu Verde refletia sobre como recusar educadamente o convite para se juntar à tribo Li. De repente, houve uma comoção lá fora. A rua deserta ficou animada novamente. Madame Green Bambu ficou surpresa e se virou para olhar pela janela, apenas para ver uma enorme fera exótica, Boim, carregando uma carruagem aparecendo no portão da cidade. Atrás da carruagem, seguiam 4 colunas de cavaleiros com armaduras pretas. A armadura de cada cavaleiro de armadura negra estava repleta de cicatrizes do tempo, manchada e antiga. Muitas armaduras estavam até cobertas de rachaduras. Os cavalos de guerra sob eles também estavam envoltos em armaduras antigas. Entre as armaduras, era possível ver vagamente os olhos vermelhos sangue dos cavalos de guerra, que eram aterrorizantes como monstros de pesadelo. Diante dessas 4 colunas de cavaleiros com armaduras negras, ninguém ousava mostrar uma expressão de desprezo, não importava o quão surrada fosse sua armadura. Porque até mesmo os cultivadores do Mar do Sul, que não os viram pessoalmente, devem ter ouvido falar do prestígio deste misterioso exército de armadura negra, o Reino Imortal? O exército da armadura negra. O grande sábio de Fulfeng arregalou os olhos e mostrou uma expressão de descrença. E aquela carruagem do boi, Lu Yujun chegou. Os olhos do grande sábio de Fulfeng quase saltaram das órbitas. Aquele velho monstro não deveria nunca deixar o reino imortal? Porque ele veio para o reino das sereias. Será que o tesouro obtido nesta conferência do tesouro é tão valioso que até mesmo este velho monstro, que não sai de casa há milhares de anos, foi trazido para fora? O grande sábio Fulfeng ficou perplexo, enquanto Madame Green Bambu ficou chocada em seu coração. Capítulo 191. Reunião de grandes indivíduos. 2. Embora ela não reconhecesse a carruagem do mestre do reino imortal, ela também ouviu do grande sábio de Fulfeng sobre aquelas poucas existências que não podem ser provocadas no Mar do Sul. Além do reino das sereias e do departamento de Anhai, o reino imortal, que é misterioso e inescrutável, é o primeiro a enfrentar o desafio. Lu Yujun, o governante do reino imortal, que viveu por incontáveis anos, e o povo do reino imortal, que dizem ser imortal e nunca abriram suas fronteiras, possuem um exército poderoso e aterrorizante. Se o departamento de Anhai da tribo Li foi surpreendente por ser atraído por tesouros exóticos, então esta formação de exército assustadora na frente deles é bastante peculiar. Este Lu Yujun, o governante do reino imortal, não poderia ser atraído por tesouros comuns, muito menos por esses cavaleiros à sua frente. Madame Green Bambu franziu as sobrancelhas e perguntou: Irmão, essas 4 colunas de cavaleiros são que você mencionou anteriormente como a guarda pretoriana do reino imortal? O grande sábio de Fulfeng assentiu e disse: Sim, eles são de fato a guarda pretoriana do reino imortal. Essas 4 colunas de cavaleiros, um total de 40 homens, podem parecer poucas em número, mas são capazes de lutar contra milhares de inimigos. A armadura que vestem é da mais alta qualidade entre as tropas de armadura negra. Há rumores de que, mesmo no reino imortal, existem apenas 45 guardas pretorianos, cada um deles sendo a força de elite do reino. Seus capacetes e armaduras são antigos e ferozes, possuindo um poder incompreensível que é semelhante ao divino. Os 45 guardas pretorianos marchando juntos têm muito mais poder do que 10.000 soldados comuns com armaduras negras.
com 40 deles o acompanhando. O reino imortal realmente trouxe seus melhores soldados. Pode-se dizer que eles mobilizaram toda a força do país. O grande sábio de Fu Feng também percebeu que algo estava errado, sua expressão franzindo enquanto ele falava. Ele disse: se Luo Yujun veio apenas para participar da conferência do tesouro no reino dos Sereias, por que tanto alvoroço? Viajar com 40 guardas pretorianos é como uma expedição nacional. Luo Yujun está vindo aqui para lutar. O grande sábio de Fu Feng caminhou até a janela e franziu a testa enquanto observava a carruagem do reino imortal e os 40 guardas pretorianos que a acompanhavam passarem pelas ruas abaixo. Naquele momento, as ruas ficaram desertas novamente. Os transeuntes que estavam animados para ver a carruagem do soberano do reino imortal ficaram preocupados depois de ver os 40 guardas pretorianos e não conseguiram evitar o medo. Qualquer um que visse essa cena jamais acreditaria que Luo Yujun veio simplesmente para participar da conferência do tesouro. Ao entrar no reino das sereias com 40 guardas pretorianos a reboque, essa demonstração parecia mais um confronto do que uma visita casual. E esses dois reinos, acima do Mar do Sul, são igualmente misteriosos e infames. Mesmo que pessoas de fora não consigam determinar qual lado é mais forte, pode-se ter certeza de que nenhum dos lados é capaz de ser provocado por uma pessoa comum. Portanto, comparado à cena animada quando o departamento de Anhai entrou na cidade, quando o monstro Boyin carregou a carruagem para dentro da cidade, embora houvesse muitos espectadores em ambos os lados da rua, ninguém estava fazendo barulhos altos. A atmosfera silenciosa e morta parecia inexplicavelmente pesada. No segundo andar da loja de vinhos, depois que o grande sábio de Fu Feng e Madame Green Bamboo observaram a carruagem do reino imortal desaparecer, Madame Green Bamboo sussurrou: talvez algo grande tenha acontecido na cidade. Até mesmo o senhor do reino imortal ficou alarmado, pensando bem, talvez a chegada do sacerdote do departamento de Anhai também possa estar relacionada a esse assunto. A especulação de Madame Green Bamboo fez o grande sábio de Fu Feng balançar a cabeça. O homem frágil, vestido com uma beca de estudioso, parou perto da janela e disse: por que se preocupar tanto? Vamos perguntar a Lito e saberemos tudo em breve. Depois de falar, ele levou Madame Green Bamboo para baixo para pagar a conta. Mais tarde, os dois se prepararam para sair e visitar a residência do departamento de Anhai da tribo Li. No entanto, quando estavam descendo as escadas, houve uma comoção no portão da cidade. Parecia que outro personagem importante havia chegado. Ao ouvir a comoção, o grande sábio de Fu Feng não pôde deixar de parar e ficar na beira da estrada com curiosidade estampada no rosto. Quem mais veio? O reino das sereias está muito animado hoje. As palavras do grande sábio Fu Feng também eram ouvidas por muitos transeuntes de ambos os lados da rua. Todos pararam e observaram, esperando o personagem principal entrar no portão da cidade. Logo, a procissão entrando na cidade apareceu à vista do povo. Entretanto, comparado ao antigo departamento de Anhai e ao reino imortal, o ímpeto dessa equipe entrando na cidade foi muito mais fraco. Surgindo no final da rua, surgiu um grupo de menos de uma dúzia de pessoas, todas vestidas com túnicas pretas. Enquanto caminhavam, suas túnicas pareciam vazias. Se não fossem os rostos expostos, quase se poderia pensar que não havia nada sob aquelas túnicas pretas. Eles não têm a reputação de serem temíveis, nem a ferocidade dos guardas pretorianos. Esta equipe de cerca de uma dúzia de pessoas parece ser apenas uma caravana mercante comum entrando na cidade. Se não fosse pelo fato de que o líder da patrulha naval do Reino das Sereias estava lá para recebê-los, dificilmente alguém levaria esse grupo a sério. Entretanto, ao testemunhar esse grupo de indivíduos estranhamente vestidos em túnicas pretas, o rosto do grande sábio de Fu Feng mudou ligeiramente, reconhecendo claramente suas identidades. Madame Green Bamboo ao lado dele ficou surpresa e perguntou rapidamente em voz baixa: irmão, você conhece essas pessoas vestidas de preto? O grande sábio de Fu Feng permaneceu em silêncio, mas seus olhos permaneceram fixos no grupo de homens de túnica preta até que eles desaparecessem de vista.
Só então ele soltou um suspiro e sussurrou: este é o povo do país Vulk, liderado por seu governante, que é a presença mais enigmática e misteriosa do Mar do Sul. Se nos aprofundarmos, a herança da minha espada do ganso rugindo está de alguma forma relacionada ao país Vulk. Quando descobri as ruínas onde encontrei a espada do ganso rugindo, era a capital do país Vulk de 100.000 anos atrás. As palavras do grande sábio de Fu Feng deixaram Madame Graham Bambu chocada e consternada. 100.000 anos atrás. Para cultivadores comuns, 100 anos já são considerados um longo período de tempo. Mesmo para os melhores cultivadores, milhares de anos são difíceis de suportar. 10.000 anos são suficientes para corroer muitas heranças nacionais. No entanto, o país Vulk já existia há 100.000 anos. Ela olhou incrédula na direção onde o grupo de pessoas vestidas de preto desapareceu, sussurrando: mas por que esse país Vulk, com uma história tão antiga, nunca foi conhecido acima do Mar do Sul? O grande sábio de Fu Feng suspirou e disse: tudo porque este país sempre se concentrou no cultivo interno, nunca se aventurando no mundo exterior. Mesmo que saiam ocasionalmente, nunca proclamam sua reputação lá fora. Consegui saber seus nomes porque tive um breve encontro com o senhor do país Vulk quando recebi a espada do ganso rugidor. Mais tarde, após conhecer o sacerdote Lipo, ele me esclareceu e eu aprendi o quão aterrorizantes esses misteriosos homens vestidos de preto são. O grande sábio de Fu Feng olhou ao redor e sussurrou: de acordo com lendas antigas, o país Vulk era um estado vassalo do antigo demônio, dragão da vela, e eles o adoram há gerações. O sussurro do grande sábio de Fu Feng assustou Madame Graham Bambu tanto que seu rosto ficou pálido. Dragão de vela. O nome infame deste antigo demônio é conhecido por todos no mundo. Sendo uma existência com uma reputação notória desde os tempos antigos, ela sobreviveu ao caos das eras e ainda mantém uma reputação assustadora mesmo nos tempos modernos. É um dos seres mais aterrorizantes do cenário atual. O país Vulk realmente venera o dragão da vela. Não é de se admirar que ele tenha sobrevivido por dezenas de milhares de anos. No entanto, o sacerdote da tribo Li foi capaz de expor os antecedentes do país Vulk, fazendo parecer que essa misteriosa e insondável tribo Li tem uma história ainda mais longa do que se diz. Madame Graham Bambu ficou chocada, sentindo-se arrastada para uma luta misteriosa muito além do seu nível. Quando as grandes e vastas cortinas se fecharam, uma cultivadora demoníaca como ela parecia menos do que insignificante quando comparada à menor das formigas. Primeiro, o departamento de Anhai da tribo Li apareceu, depois o governante do reino imortal, que havia permanecido fechado por milhares de anos, invadiu a cidade com os guardas pretorianos. E agora, até legados antigos como o país Vulk vieram à tona. O que exatamente aconteceu com o reino das sereias diante dos olhos deles? Só a aparição dessas poucas facções no palco foi suficiente para assustar a multidão, sem mencionar o número desconhecido de entidades igualmente poderosas espreitando nas sombras, ainda a serem descobertas pelo povo. Essas entidades misteriosas e aterrorizantes estão realmente aqui apenas por causa da Conferência do Tesouro. Embora a Conferência do Tesouro tenha uma reputação de prestígio, ela não parece notável o suficiente para causar tamanho distúrbio. Capítulo 192. E o Waifeng, dentro do reino das sereias, a atmosfera começou a ficar peculiar. Nenhum dos presentes era tolo. A princípio, quando o departamento Anhai da tribo Li apareceu, as pessoas presumiram que a tribo Li havia sido atraída para lá por algum tesouro exótico. Afinal, o povo da tribo Li era apaixonado por metalurgia e especialmente por todos os tipos de tesouros exóticos e armas divinas. Se um artefato divino raro realmente aparecesse, era perfeitamente normal que a tribo Li fosse atraída para lá. Mas logo depois veio o Senhor do Reino Imortal, e foi aí que as coisas começaram a ficar estranhas. O antigo demônio do reino imortal nunca sai de casa há milhares de anos e não pode ser atraído por nenhum tesouro raro. No entanto, além do mestre do reino imortal, outro grupo de figuras misteriosamente encapuzadas chegou com grande pompa.
Embora a maioria das pessoas desconheça o país Vulk, o próprio comandante da patrulha marítima os guiou, o que é tão impressionante quanto o departamento de Anhai e o Reino Imortal. Os poucos idosos que cultivavam há muito tempo, ao verem esse grupo de homens vestidos de preto, lembraram-se de uma lenda misteriosa do Mar do Sul, e seus rostos não puderam deixar de mudar um pouco. Embora o país de Vulk seja misterioso e prestigioso, ele ainda está na vanguarda do Mar do Sul. Mesmo que você não o tenha visto, certamente já ouviu falar dele. Até mesmo o país Vulk, com sua associação com o Dragão da Vela, veio. Isso é mais surpreendente do que Lu e Ujun saindo de casa. Os anciãos experientes começaram a disciplinar seus discípulos e a proibir as gerações mais jovens de perambularem do lado de fora. Indivíduos observadores podem sentir que o outrora vibrante reino das sereias, agitado pela Conferência do Tesouro, agora está passando por uma mudança nos ventos, à medida que a atmosfera no reino das sereias começou a mudar e as ruas ficaram cada vez mais desertas. Um enorme spadefish emergiu do mar, aparecendo nas águas próximas ao reino das sereias. Uma vez que essa fera exótica desaparece debaixo d'água, a menos que ela se desvencilhe ativamente de seu trovão branco ou seja detectada por um poderoso usuário de magia usando olhos mágicos, é difícil para pessoas comuns detectarem o spadefish desaparecido. Consequentemente, enquanto Lueng e seu grupo viajam para o sul, passando por várias cidades de sereias e encontrando diversas frotas de patrulha de sereias, ninguém percebe os spadefish nadando ao lado deles. Agora que haviam chegado ao seu destino, a enorme fera emergiu da água por conta própria, revelando sua verdadeira forma. A capital do Reino das Sereias está localizada em um vasto mar de corais. A cidade foi construída sobre os penhascos do fundo do mar, com corais delicados e peixes abundantes, de uma beleza verdadeiramente excepcional. Nem mesmo a mais bela paisagem marinha da vida passada de Lueng se compara à beleza inesperada deste lugar. Saindo do spadefish com Xiaowai, Lueng se virou e fez uma reverência para Yinlinglong, dizendo isso com um sorriso. Nesse caso, senhora Yinlinglong, por favor, volte primeiro. Deixe-me cuidar dos seguintes assuntos, e não há necessidade de se preocupar mais. Soltando um suspiro, Yinlinglong retribuiu o gesto e disse: que o Deus Lobo tenha uma viagem segura e que tudo corra bem. Na verdade, ela queria entrar na cidade com o Deus Lobo, mas sua identidade era delicada no Reino das Sereias. O Deus Lobo também não queria que ela se envolvesse muito no assunto e educadamente recusou seu pedido para acompanhá-lo. Portanto, Yinlinglong só pôde vê-lo partir até este ponto. No meio da água do mar, Xiaowai e Lueng observaram o spadefish fechar sua grande boca, virar-se e desaparecer de volta na água, antes de olhar para o distante reino das sereias deitado no fundo do mar. Ao contrário do que imaginavam, embora o reino das sereias estivesse localizado no pitoresco mar de coral, uma gigantesca e imensa muralha foi construída ao redor do perímetro da cidade. Essa muralha imponente alcançava 100 metros de altura, erguendo-se na água do mar como um imponente do céu celestial, evocando admiração nas pessoas. As armas estranhas nas muralhas da cidade, embora não emanassem nenhuma luz divina, davam a Lueng uma sutil sensação de perigo, todas elas sendo armas mortais que poderiam ameaçá-lo. Pela primeira vez desde a estreia de Lueng, essas armas, que estavam simplesmente espalhadas ao redor das muralhas da cidade, conseguiram lhe dar uma sensação de crise. Se essas armas fossem manipuladas por alguém, este reino das sereias não possuía a beleza sublime e delicada associada às sereias. Em vez disso, era uma fortaleza subaquática rígida e aterrorizante. Além disso, o mais sutil era que a fortaleza das muralhas da cidade do Reino das Sereias não estava defendendo principalmente o lado onde Lueng e os outros estavam localizados, mas sim o lado sul. Em ambos os lados da cidade, havia muralhas gigantescas, igualmente altas, estendendo-se para fora, assemelhando-se a uma vasta grande muralha subaquática. E este reino das sereias, fortemente fortificado, era o centro central desta grande muralha subaquática. O reino das sereias já está situado no extremo sul.
Além deste território, encontra-se apenas a enigmática e misteriosa fossa profunda do Mar do Sul, exceto por algumas cidades fronteiriças desoladas. Porque o Reino das Sereias construiu uma muralha subaquática tão grandiosa e magnífica voltada para o sul, contra o que eles estavam se defendendo. Lueng suspirou em seu coração. Os segredos do Reino das Sereias e da fossa profunda do Mar do Sul devem ser mais terríveis do que as pessoas comuns imaginam. Só as armas na muralha da cidade o deixavam inquieto. Quem sabe que esquisitices se escondem na cidade? Há até rumores de um poder ancestral que existe dentro do Reino das Sereias. Como esperado do reino que foi capaz de matar a antiga besta divina Bifang, sua herança e poder são algo com que aqueles países comuns do Mar do Sul não podem ser comparados. Lueng viajou para o sul por todo o caminho. Os únicos que poderiam ter uma presença tão tênue quanto a do Reino das Sereias eram o igualmente misterioso Reino Imortal. Os outros reinos, como o Reino das Três Cabeças e o País que odem ao fogo, embora seus povos possuam várias habilidades, não conseguem igualar a grandeza do Reino das Sereias. Entretanto, Lueng não veio aqui para lutar, pois ele trouxe Xiaowai, que carregava a espada do trovão celestial, e foi direto para o portão da fortaleza à distância. Ele estava calmo e tranquilo. O aparecimento de uma menina e um lobo no mar rapidamente chamou a atenção das forças marítimas que patrulhavam os portões da cidade. Com Xiaowai ao seu lado, Lueng nadou em direção ao topo da enorme muralha da fortaleza e logo chegou ao grande portão. Embora as muralhas do Reino das Sereias fossem imponentes, a cidade não ficava dentro das muralhas, mas sim um jardim oco suspenso debaixo d'água, alinhado com o topo das muralhas da cidade, como uma tampa gigantesca, cobrindo toda a fortaleza. Quanto ao que está escondido no espaço interior, a quase 300 metros de altura, abaixo da construção daquela cidade, é o segredo do Reino das Sereias, desconhecido para os de fora. Quando Lueng e Xiaowai chegaram ao portão da cidade, eles foram recebidos não pelo general da patrulha marítima, mas por uma sereia de meia-idade vestida com roupas simples. As sereias, independentemente do gênero, têm traços faciais delicados e delicados. Embora esta sereia de meia-idade já esteja velha e com rugas nos cantos dos olhos, ela ainda parece elegante e amável. De frente para Lueng e Xiaowai, a sereia de meia-idade curvou-se e disse: "Sou Yuan Feng, o ministro imperial do Reino das Sereias, cumprimentando o Deus Lobo." Num clarão de luz branca, o espírito de Lueng manifestou-se diante de todos. Ele também se curvou ao eunuco ministro imperial à sua frente. "Mestre Yu, o senhor é muito gentil." Lueng sorriu e disse: "Já que o mestre Yu me conhece, presumo que o senhor também saiba o propósito da minha visita." Lueng foi direto ao ponto, sem rodeios, o que deixou Yuan Feng um pouco surpreso. Mas então ele sorriu. Yuan Feng riu baixinho e disse: "O Deus Lobo é decisivo. Não vou cruzar espadas com você. A senhorita Wu Feng está agora presa na prisão do Inferno Extremo e, em 4 dias, será transportada para a Ilha do Inferno Extremo para ser punida. Se o Deus Lobo vier buscá-la, só posso me desculpar." Capítulo 193. Batendo rápido, no portão da cidade, Yuan Feng disse, se desculpando, o seguinte. Atrás dele, tanto dentro quanto fora do portão, as sereias estavam todas tensas e nervosas, observando o Deus Lobo da montanha Anil à sua frente. Embora as sereias não soubessem muito sobre a reputação deste Deus Lobo, mas no momento em que o Deus Lobo apareceu, todo o Reino das Sereias já havia entrado em estado de alerta máximo. Na cidade aparentemente pacífica, eles já estavam em alerta máximo. Em caso de conflito, eles poderiam responder a qualquer momento. E esse nível de mobilização só existe em lendas e é usado para lidar com a existência de antigas bestas míticas. O lobo branco diante dos meus olhos poderia ser um monstro antigo que não é mais fraco que Bifang. Mas só pela aura, não parece. As sereias estavam nervosas, mas o lobo branco em frente ao portão da cidade balançou a cabeça e disse: "O mestre Yu entendeu errado", disse Lueng. "Eu não vim aqui para perguntar pela segurança do meu amigo. Eu só sei sobre as maldades da espada Molo, então eu queria conhecer a senhorita Wu Feng e ver a situação." Lueng disse em tom sério:
Por favor, acredite em mim, mestre, eu odeio o culto demoníaco mais do que qualquer um aqui. Se for realmente um demônio, não terei misericórdia. As palavras sinceras de Luen transmitiram seus sentimentos genuínos. E o Weifeng pareceu hesitar por um momento, depois suspirou. Então, por favor, deixe o Deus Lobo me acompanhar até a cidade. A prisão do inferno extremo é de grande importância e precisamos do consentimento do monarca para entrar. O Deus Lobo pode vir comigo até a cidade para descansar, e eu informarei o Senhor depois que ele terminar o culto aos ancestrais. As palavras sinceras de Yu Weifeng também fizeram Luen concordar. Obrigado pelo seu trabalho, mestre Yu, mas posso perguntar quanto tempo levará para o Senhor terminar o culto aos ancestrais? Luen sorriu e disse. Não demore 4 dias e 4 noites até o dia da execução. E o Weifeng sorriu levemente e disse, Deus Lobo, por favor, não brinque, não vai demorar tanto. No máximo, até o pôr do sol de amanhã, você poderá conhecer o Senhor. Luen ponderou por um momento antes de concordar com a cabeça. Muito bem, então vamos pedir ao mestre Yu para nos guiar, disse ele. De jeito nenhum, de jeito nenhum. O Deus Lobo chegou, e estamos honrados em recebê-lo, disse o homem respeitosamente. E o Weifeng cortesmente conduziu Luen Xiao para dentro da cidade, com mais de 100 soldados sereias totalmente armados seguindo de perto. Cada um daqueles soldados sereias era um combatente altamente qualificado da marinha, pertencente às forças navais do Reino das Sereias. A presença de mais de 100 soldados navais imediatamente capturou a atenção dos habitantes da cidade. Uma figura ainda mais aterrorizante chegou. O espetáculo é maior que o do Reino Imortal e do Departamento de Anhai juntos. O ministro-chefe os recebeu pessoalmente, e eles estão acompanhados por mais de 100 soldados da marinha. A notícia se espalhou rapidamente pela cidade, alarmando a todos. A chegada anterior de 3 protagonistas consecutivos já havia tornado a atmosfera do Reino das Sereias estranha e tensa. Agora, uma presença ainda mais aterrorizante apareceu. O primeiro-ministro os cumprimentou pessoalmente, acompanhado por centenas de guerreiros. Essa grandiosidade, eles nunca ouviram falar disso antes. E as diversas características daquele protagonista se espalharam rapidamente com a notícia. Isso imediatamente lembrou alguns idosos conhecedores de uma estátua do Deus Lobo que, segundo rumores, teria sido recentemente transportada dos mares do sul. O famoso monstro Luo Yujun, do Mar do Sul, estava sendo ajudado por todos os países do Mar do Sul para encontrar seu amigo desaparecido. Até mesmo o enigmático Deus Lobo chegou ao Reino das Sereias. Quando essa notícia chegou, o grande sábio de Fu Feng tinha acabado de visitar o departamento de Anhai e retornado ao seu próprio pátio. Ao ouvir essa notícia da Madame Green Bamboo, o rosto do grande sábio de Fu Feng se iluminou de excitação. O velho demônio sênior também chegou. Rápido! Irmã Green, vamos encontrá-lo. O grande sábio de Fu Feng estava extremamente animado. Madame Green Bamboo, por outro lado, sorriu sem jeito e disse, Irmão, isso pode não ser apropriado, não conhecemos aquele velho veterano, seria muito indelicado pedir uma audiência com ele casualmente. Ela tinha acabado de encontrar uma desculpa para se recusar a ir ao departamento de Anhai com o grande sábio de Fu Feng, mas agora, inesperadamente, o grande sábio de Fu Feng ia encontrar o Deus Lobo, com licença. Ele é um demônio ancestral sênior dos tempos antigos, porque ele deveria se encontrar com você. Como é que o grande sábio de Fu Feng não tem qualquer conhecimento de boas maneiras? Madame Green Bamboo sentiu dor de cabeça. No entanto, o grande sábio de Fu Feng riu, dizendo, você está enganada, irmã Green. Quem disse que não conhecemos o Senhor? Sua filhinha Xiao conhece o Deus Lobo Senhor da casa de Vulgo, não é? Somos veteranos mais jovens, vamos lá e cumprimentamos, e o Deus Lobo Sênior não ficará chateado. No máximo, se ele ficar bravo, podemos simplesmente ir embora. Para o bem da reputação de Xiao, mesmo que ele fique bravo, ele não colocará nossas vidas em perigo. O grande sábio de Fu Feng riu baixinho. Madame Green Bamboo não conseguiu evitar ficar sem palavras depois de ouvir isso.
O grande sábio de Fu Feng parece possuir alguma inteligência, mas sua conduta descarada revela uma falta de preocupação em ofender seus superiores. Com um suspiro de resignação, Madame Bambu Verde comentou: acho melhor não ir. Se tivermos a oportunidade, já lhe prestei minhas homenagens na montanha Fangir. Como poderíamos nós, meros jovens, incomodar um ser tão antigo? De qualquer forma, ele está atualmente residindo no Reino das Sereias e provavelmente participando da Conferência do Tesouro. Teremos muitas oportunidades de conhecê-lo, não há necessidade de estragar a impressão invadindo agora. É indecoroso. A análise da Madame Green Bambu fez o grande sábio de Fu Feng refletir e concordar. De fato, a irmã Green tem uma grande visão. De qualquer forma, o velho Deus Lobo está na cidade e haverá muitas oportunidades de conhecê-lo, bem, mas não vamos prestar nossas homenagens hoje, ainda podemos observá-lo à distância. O grande sábio de Fu Feng estava animado e esfregava as mãos. O velho está passando pela cidade agora, então não precisamos nos esforçar para incomodá-lo. Só precisamos ficar na beira da estrada e observar. Para ser sincero, admiro esse velhote há muito tempo e queria conhecê-lo há algum tempo. Mesmo que não possamos ir prestar nossas homenagens hoje, basta dar uma olhada de longe. O grande sábio de Fu Feng riu baixinho. Irmã Green, você não está curiosa sobre o comportamento deste velho veterano da tribo demoníaca? Você não disse que o admira muito. Podemos dar uma olhada de longe e ver que tipo de estilo faz Xiao ao elogiá-lo sem parar. As palavras do grande sábio Fu Feng provocaram um leve movimento no coração da Madame Green Bambu. Ela ficou realmente comovida com as palavras do grande sábio Fu Feng. De fato, embora ela fosse uma cultivadora maligna, ela também estava cheia de admiração e curiosidade pelo ancião do clã demoníaco, a quem Xiao respeita muito. Entretanto, como uma cultivadora maligna, ela não poderia se mostrar diante daquele ancião. Mas se ela se escondesse nas sombras e desse uma espiada de longe, não seria impossível. Madame Green Bambu se levantou e disse: vamos então. Dizendo isso, ela liderou o caminho para fora. Está ficando tarde, talvez não tenhamos a chance de admirar a elegância do Deus Lobo Sênior. Enquanto caminhava, Madame Green Bambu segurava o peito. Por alguma razão desconhecida, quando ela tomou essa decisão, seu coração bateu mais rápido. Essa sensação de tirar o fôlego a deixou bastante perplexa. Talvez conhecer o Deus Lobo lhe traga grande fortuna. Capítulo 194. Onde está minha irmã Green? Acima da cidade, uma enorme arraia passou, seguida por centenas de soldados de batalha sereias totalmente armados. Yu Waifeng, nas costas largas da arraia, sorriu enquanto apresentava os vários aspectos da cidade abaixo ao Deus Lobo. No Reino das Sereias, voar muito alto é proibido, semelhante às zonas de exclusão aérea de alguns países. Nunca se ouviu falar de alguém se exibindo em uma arraia pela cidade como Lu Reng fez. Lá embaixo, muitos cultivadores que receberam a notícia olharam silenciosamente para o enorme raio deslizando pelo céu e as figuras nele, sem dizer nada. O Reino das Sereias é a nação mais misteriosa e poderosa acima do Mar do Sul. As figuras mais ilustres do mundo são aquelas que podem desfrutar desse tratamento no Reino das Sereias. Embora muitos mestres taoístas tenham ido ao Reino das Sereias para a Conferência do Tesouro, ninguém mais poderia ter direito a tal tratamento. Acompanhado por centenas de soldados e pelo ministro, o tratamento que recebeu foi nada menos que o de um senhor em viagem da inspeção do Reino dos Sereias. Além do mais, quem recebe tal tratamento não é nenhum humano, mas uma estátua de demônio. Olhando para o homem vestido de branco na arraia manta da longa rua, o grande sábio de Fu Feng sentiu inveja e admiração, e não pode deixar de exclamar: um homem de verdade deveria ser assim. Devido à natureza do cultivo, nem todos os clãs demoníacos conseguem suportar os anos longos e solitários. Alguns cultivadores de demônios, que costumavam ser amigos, se superaram no cultivo em 1 ou 2 décadas, enquanto seu progresso foi limitado devido à nossa natureza como cultivadores de demônios. Tal comparação pode facilmente levar alguns cultivadores de demônios a um colapso mental.
Comparada à vaidade, a existência de inimigos é ainda mais assustadora. No mundo do cultivo, quando alguém entra na sociedade, inevitavelmente se envolve em várias lutas e caos. Para cultivadores de demônios, essa é a coisa mais assustadora. Porque o cultivador que acidentalmente ofendia hoje pode se tornar poderoso em algumas décadas e vir em busca de vingança. Portanto, o clã dos cultivadores de demônios é aquele com os cultivadores mais malignos entre os cultivadores das trevas. Há sempre um grande número de cultivadores demoníacos que, por vários motivos, tomam decisões erradas e entram no caminho maligno, enquanto avançam rapidamente em seu cultivo. Suas técnicas malignas de cultivo não apenas confundem a mente das pessoas, mas também exigem que muitos atos cruéis sejam realizados para cultivá-las. Como o consumo de sangue, como roubar a energia yang dos homens e a energia yin das mulheres. Embora o mundo do cultivo não discrimine cultivadores demoníacos que seguem o caminho correto. No entanto, como uma raça demoníaca que frequentemente produz demônios malignos pode ser bem-vinda. A maioria dos cultivadores de demônios vive vidas muito humildes no mundo do cultivo. Mesmo que haja uma parte dos cultivadores de demônios que suportam silenciosamente a solidão e trabalham duro no cultivo, finalmente alcançando grande sucesso e se tornando um líder demoníaco proeminente, eles recebem elogios de pessoas que admiram sua natureza firme e inabalável. Entretanto, a suspeita e a vigilância no coração das pessoas ainda persistem e não desaparecem. Cultivadores de demônios podem ser classificados em dois tipos. Aqueles que já se tornaram monstros malignos e aqueles que têm potencial para se tornarem monstros malignos. Esse ponto de vista é o predominante no mundo do cultivo. Isso ocorre porque até mesmo os reis demônios mais experientes poderiam trilhar o caminho do mal no futuro. Afinal, a promoção que os cultivadores de demônios recebem após trilharem o caminho demoníaco é muito chamativa e tentadora. Portanto, qualquer cultivador de demônios poderia dar esse passo. Como resultado, os cultivadores demoníacos no mundo do cultivo sempre tiveram dificuldade em conquistar amizade e respeito genuínos. A maioria deles tem apenas alguns amigos para beber e só consegue sonhar com a admiração sincera dos outros. Mas hoje, o grande sábio de Fu Feng viu uma cena que nunca havia imaginado antes. Acontece que até mesmo o cultivador de demônios, ao atingir o ápice de seu cultivo, pode possuir tamanha grandeza. Até o ministro responsável pelo reino dos sereias teve que sair para cumprimentá-lo, acompanhado por centenas de soldados. Neste estágio, o que importa se os forasteiros permanecem cautelosos e desconfiados em seus corações. Mesmo que seus corações estejam cheios de medo e trepidação, eles ainda devem permanecer cautelosos. Eles não apenas devem permanecer cautelosos, mas também devem orar em seus corações para que o Deus Lobo continue a seguir o caminho correto e nunca se desvie para os caminhos do mal. Caso contrário, tal existência, ao cair no reino do mal, traria calamidade ao mundo. O coração do grande sábio Fu Feng se encheu de emoção e calor intenso ao ver esta cena de tirar o fôlego. Não é exatamente essa a imagem com a qual ele sonhou? Que o mundo nunca mais ouse uma subestimar. Um verdadeiro homem deve ser assim. O coração do grande sábio Fu Feng estava acelerado, enquanto Madame Green Bambu ao lado dele estava cheia de dúvidas. O homem de branco no enorme raio lhe deu uma sensação de familiaridade extremamente assustadora. No entanto, ela não conseguia ver o rosto do homem de branco devido à distância. Ela apenas observava de longe cada movimento e sua grandeza, que eram semelhantes ao demônio que ela encontrou na cidade de Fushan. Não pode ser tão azarado. Madame Green Bambu estava cheia de medo, confusa e desamparada. Será que o Deus Lobo, tão falado no Mar do Sul, era a mesma estrela maligna que ela encontrou na cidade de Fushan? No entanto, a alma divina daquela pessoa irradiava um relâmpago brilhante, obviamente pertencente a um cultivador humano de alto nível, e não a um demônio. Independentemente do nível de cultivo de um demônio, sua alma divina sempre reflete sua verdadeira forma e não pode assumir uma aparência humanoide.
O deus lobo diante dela, por outro lado, era um demônio antigo autenticado por várias fontes, e sua verdadeira forma e alma divina deviam ser as de um lobo. Talvez a atual aparência do homem de roupas brancas seja apenas uma coincidência de transformação. Afinal, a transformação do homem em roupas brancas não é incomum. Essa pessoa é o adversário da Caverna do Inferno Verde e ajudou o País da Passagem de Fogo a obter algumas pistas sobre os atos secretos da Caverna do Inferno Verde. De acordo com a razão, ele deveria estar ajudando o País da Passagem de Fogo a eliminar os demônios malignos da Caverna do Inferno Verde em terra, e é impossível para ele ficar parado aqui no Mar do Sul, ainda ostentando o prestigioso nome do Deus Lobo. Ao pensar nisso, o coração de Madame Graham Bambo estremeceu levemente. Enquanto a enorme arraia se afastava, Madame Graham Bambo e o grande sábio de Fu Feng estavam na rua, olhando para a cena magnífica das centenas de soldados que a escoltavam. O grande sábio de Fu Feng não pôde deixar de se maravilhar. O Deus Lobo Sênior é realmente incomparável em seu vigor. Irmã Graham, precisamos encontrar uma oportunidade para conhecê-lo, pois não foi em vão que nós, como demônios, viemos a este mundo. Enquanto o grande sábio de Fu Feng ficou profundamente comovido com isso, Madame Graham Bambo estava perdida em pensamentos. Assim a imagem de ver a raia gigante partindo, o medo em seu coração, nunca se dispersou. Além disso, o grande sábio de Fu Feng ao lado dela iria prestar homenagens ao Deus Lobo, se ele realmente é aquela figura sinistra. Pensando nessa possibilidade, Madame Graham Bambo não conseguiu evitar prender a respiração e seu rosto ficou pálido. Não vai dar. Mesmo que ofenda ao Deus Lobo, precisamos levar isso até o fim hoje. Não podemos atacar precipitadamente assim. Com isso em mente, Madame Graham Bambo cerrou os dentes e levantou a cabeça para olhar ferozmente para a parte de trás da gigantesca arraia. Seus olhos mágicos se abriram, fixando-se diretamente no homem vestido de branco em cima do raio. Então Irmã Graham, nós vamos HMM? Irmã Graham. Capítulo 194. Onde está minha Irmã Graham? 2. O grande sábio de Fu Feng, com uma expressão de fascínio no rosto, observou a arraia nadando para longe, dizendo à mulher ao seu lado. Entretanto, assim que as palavras foram ditas, o grande sábio de Fu Feng percebeu que algo estava errado. Ele se virou abruptamente, apenas para não encontrar ninguém ao seu lado. A mulher de vestido verde que o seguira e admirara a glória do Deus Lobo, desaparecerá sem deixar vestígios. Não sobrou nenhum traço de respiração. As ruas vazias davam a impressão de que ninguém estava ao seu lado desde o começo, como se ele estivesse falando sozinho. Tal situação deixou o grande sábio de Fu Feng imediatamente confuso. Ei, Irmã Graham! Onde você está? Na longa rua, o homem vestido com uma túnica de estudioso rapidamente virou a cabeça para olhar ao redor, mas não conseguiu encontrar a figura da irmã mais velha demônio que o havia salvado. Ele até abriu seus olhos mágicos e olhou desesperadamente ao redor, mas ainda não conseguiu encontrar a figura daquela mulher de roupas verdes. Parecia que naquele momento, a mulher de roupa verde desapareceu do mundo, sem deixar notícias. O grande sábio de Fu Feng ficou ansioso em um instante. Na longa rua, ecos de seu grito urgente ressoaram. Ei, Irmã Graham! Onde você estava? O homem magro com a túnica de estudioso entrou em pânico e gritou: Não me assuste! Não somos mais crianças brincando de esconde-esconde. Os gritos altos do grande sábio de Fu Feng rapidamente atraíram vários transeuntes. Todos olhavam estranhamente para o estudioso que gritava, sem saber o que ele estava pedindo. O grande sábio de Fu Feng gritou ansiosamente várias vezes e, vendo que ninguém lhe respondia, ficou preocupado e desconsiderou a proibição do espaço aéreo do Reino dos Sereias. Ele nadou diretamente para cima, tentando nadar para um lugar mais alto e usar os olhos mágicos para encontrar a mulher desaparecida no vestido verde. Entretanto, quando o grande sábio de Fu Feng estava a poucos metros do chão, ele ouviu a voz do sacerdote da tribo Li. A voz continha uma pitada de curiosidade. Por que você está gritando?
Esta área está proibida de se expandir para cima. Cuidado para não atrair a patrulha da sereia nadando tão alto. Ao ouvir essa voz, o grande sábio de Fu Feng rapidamente se virou e viu que o sacerdote Li Po, acompanhado por vários membros do departamento Ai da tribo Li, estava indo em sua direção. Ao ver um conhecido, o grande sábio de Fu Feng rapidamente abaixou a postura e disse ansiosamente: Li Po, você viu minha irmã? Ela é uma cultivadora de demônios com um vestido verde e uma marca de folha de bambu na testa. Ela é a irmã mais velha do clã dos demônios que salvou minha vida antes, como mencionei antes. O grande sábio de Fu Feng exclamou ansiosamente: embora o cultivo da minha irmã não seja avançado, ela tem uma aparência deslumbrante e uma figura esbelta que frequentemente atrai a atenção de homens lascivos. Ela estava ao meu lado há pouco e agora desapareceu. Hoje em dia, o reino das sereias está um caos. Será que ela será abduzida por um poderoso cultivador lascivo que usa técnicas secretas? O rosto do grande sábio de Fu Feng estava ansioso, enquanto o semblante de Li Po ficou peculiar ao ouvir suas palavras. Ela desapareceu no piscar de olhos. Bem ao seu lado. Li Po disse: com seu nível de cultivo, irmão, mesmo que você estivesse distraído, acredito que ninguém conseguiria levar sua irmã sem ser notado. Li Po ponderou por um momento e então disse: talvez tenha sido sua irmã quem voluntariamente empregou a técnica de camuflagem para ir embora. Você não mencionou isso antes. Sua irmã é proficiente na arte da camuflagem. Se ela tivesse ido embora enquanto você não estivesse preparado, há uma grande probabilidade de você não ter notado. As palavras de Li Po fizeram o grande sábio de Fu Feng parar. Ele ficou um tanto perplexo. Mas porque minha querida irmã saiu de repente do meu lado sem dizer uma palavra, aconteceu alguma coisa. O grande sábio de Fu Feng estava completamente confuso. Enquanto isso, Li Po olhou para o grande sábio de Fu Feng à sua frente, depois olhou para o enorme raio voador desaparecendo no céu e os soldados sereias o seguindo, quando um pensamento repentino o atingiu. Li Po perguntou: você e sua irmã estão aqui para prestar homenagem ao Deus Lobo? O grande sábio de Fu Feng assentiu e não se escondeu. Sim, ouvi dizer que o Deus Lobo havia entrado na cidade. Então rapidamente trouxe a irmã Green para admirar a extraordinária postura do Deus Lobo Sênior. Mas nunca pensei que a irmã Green desaparecesse misteriosamente de repente. O rosto do grande sábio de Fu Feng estava ansioso, obviamente ainda preocupado com a mulher desaparecida de verde. Li Po continuou perguntando: sua irmã Green viu a figura do Deus Lobo antes de desaparecer? Ela desapareceu repentinamente depois de ver o Deus Lobo? O grande sábio de Fu Feng também assentiu e disse: de fato, ela desapareceu de repente depois de ver o Deus Lobo. Naquele momento, fiquei intimidado pelo comportamento extraordinário do Deus Lobo e distraído. Então não percebi que a irmã Green havia sido sequestrada. As palavras do grande sábio Fu Feng fizeram Li Po balançar a cabeça e dizer: irmão, por favor, deixe suas preocupações de lado por enquanto. Sua irmã King definitivamente não foi sequestrada. Não tem como alguém tê-la levado sem a sua percepção no Mar do Sul. A origem da espada do ganso rugido é tão grandiosa. Com esta arma em mãos, ninguém poderá usar de trapaças na sua frente. Li Po disse com grande convicção: mesmo que o Deus Lobo fizesse um movimento, seria impossível esconder sua hostilidade da espada do ganso rugindo. Então, sua irmã verde deveria ter partido sozinha. Li Po olhou para a figura do Deus Lobo partindo à distância e sorriu. Quanto ao motivo pelo qual ela foi embora de repente, vamos perguntar ao Deus Lobo juntos, talvez então o saberemos. As palavras de Li Po fizeram o grande sábio de Fu Feng parecer confuso. O irmão Li Po sabe o motivo da partida da irmã Green. Li Po balançou a cabeça com um sorriso e disse: é difícil dizer por enquanto. Se dissermos algo errado, podemos ofender alguém. Vamos informar o Deus Lobo sobre isso. Talvez ele possa nos dar uma resposta definitiva. Li Po teve algumas suspeitas quando o grande sábio de Fu Feng o visitou e mencionou sua irmã mais velha do clã demoníaco.
Um conhecido cultivador de demônios, que estava separado há 300 anos, de repente deixou sua casa e foi para o Mar do Sul em busca de refúgio, e na investigação que Zhuai Lipo, descobriu-se que o grande sábio de Fufeng sabia pouco sobre as experiências de sua irmã durante aqueles 300 anos. Lipo ficou curioso e formulou algumas conjecturas na época. Agora, quando a irmã Green ouviu sobre o avistamento do Deus Lobo de longe, ela se virou e fugiu. Ei, se ele adivinhou, a época em que a irmã Green foi para o sul para buscar refúgio com o grande sábio de Fufeng é quase um mesmo período em que o Deus Lobo estava vagando no país do Passo de Fogo. Dada a magnanimidade do Deus Lobo, é improvável que um cultivador justo se torne seu inimigo. Apesar de ter tais pensamentos, Lipo guardou suas opiniões para si mesmo e continuou insistindo em apresentar o grande sábio de Fufeng ao Deus Lobo. O grande sábio de Fufeng ficou perplexo e não conseguiu compreender como o encontro com o Deus Lobo poderia levar à revelação do desaparecimento da irmã Green. Será que o Deus Lobo possuía conhecimento de tudo o que ocorria no mundo? Depois disso, uma expressão de espanto cruzou o rosto do grande sábio de Fufeng quando ele percebeu algo. Irmão Lipo, você já conhecia o Deus Lobo? Perguntou o grande sábio de Fufeng, chocado. Lipo suspirou e sorriu amargamente. Você finalmente descobriu. Sim, eu realmente conheço o Deus Lobo. Saí porque ouvi dizer que o Deus Lobo estava vindo para o reino das sereias, então fui prestar minhas homenagens. Dando um tapinha no ombro do grande sábio de Fufeng, Lipo sorriu e disse, já que você admira tanto o Deus Lobo, vou apresentá-lo a você no caminho. Como companheiros cultivadores de demônios, o Deus Lobo certamente gostará de você. Capítulo 195. Conversa inocente de crianças. Pisando nas costas de uma enorme arraia, Lueng e Xiaowai chegaram à sua residência no Reino das Sereias. Surpreendentemente, o evento não ocorreu na pousada, mas em um pátio isolado perto do palácio. Os pavilhões, torres, edifícios e móveis eram todos de primeira qualidade. Mesmo no pátio, havia graciosas e charmosas sereias esperando o tempo todo. Pode-se dizer que era uma configuração de primeira linha. Entretanto, Lueng, como sempre, deixou Yuanfeng levar todas as criadas sem precisar de seus serviços. Lueng ignorou as centenas de soldados de batalha sereias guardando do lado de fora do pátio. Eles alegaram estar protegendo o Deus Lobo e impedindo que forasteiros perturbassem a paz, e Lueng acreditou neles. Afinal, esses soldados não entrariam no pátio para atrapalhar seu tempo com Xiaowai. Depois de educadamente se despedir de Yuanfeng e concordar em se encontrar com o senhor no dia seguinte, Lueng sorriu e retornou ao pátio com Xiaowai. O pátio antes movimentado, repleto de muitas sereias, agora parecia desolado e vazio devido à partida delas. Depois de fechar o portão, Xiaowai correu rapidamente de volta para o lado do Deus Lobo, com o rosto cheio de preocupação. O Deus Lobo Xiaowai ficou preocupada. A julgar pela atitude do mestre Yu, parece que o reino dos sereias não quer que conheçamos a senhorita Wu. Lueng riu com vontade e disse. Eles não disseram que poderíamos ver o irmão Wu antes do pôr do sol amanhã, no máximo? Como você pode dizer que eles não são sinceros? Sem pensar, Xiaowai lançou um breve olhar para fora e franziu os lábios. Esta é claramente uma tática de protelação. O mestre Yu inicialmente declarou que o reino das sereias precisava matar a senhorita Wu, independentemente de sua condição. Depois, mudaram de ideia, apenas para evitar um confronto com você, o Deus Lobo, no portão da cidade. Eles estão apenas tentando nos enganar com essa tática de protelação, disse ela. Hoje, ele disse amanhã. Amanhã, ele dirá depois de amanhã. Quando depois de amanhã passar, HMPH. A conferência do tesouro estará aqui e a senhorita Wu será executada. Como poderemos vê-la então? Xiaowai exclamou indignado. A menina indiferente só revela tal expressão na frente de Lueng. Lueng olhou para ela com diversão, não conseguiu evitar bagunçar o cabelo da menina e perguntou, já que você percebeu as intenções do mestre Yu, por que não falou e zombou dele então?
O rosto de Xiaowai ficou levemente vermelho. Ela ficou parada e deixou Lueng bagunçar seu cabelo, seu corpo ligeiramente rígido. Foi só quando Lueng retirou a mão que a menina, corando, sussurrou. Enquanto o Deus Lobo estiver presente, Xiaowai não tem o direito de falar. Se eu falar, seria indelicado, e os outros ririam do Deus Lobo e diriam que seus subordinados não são rigorosos o suficiente. A narrativa séria da menina deixou o Lueng ainda mais divertido. Essa menina é realmente precoce. Na vida passada de Lueng, meninas da idade de Xiaowai ainda brincavam de pular corda. Como elas conseguiam entender tanto, a mãe de Xiaowai é muito inteligente, ela ensinou muito a Xiaowai. Lueng sorriu e disse, da próxima vez que se deparar com uma situação dessas, fale com ousadia e expresse o que pensa. Ninguém ousa rir de você. Que tipo de supervisão rigorosa? Xiaowai não é meu subordinado. Você pode dizer o que quiser no futuro, e ninguém vai rir de você. Com um sorriso, Lueng disse, e eu sempre me dou bem com os outros, então é melhor não dizer algumas coisas pessoalmente. Afinal, precisamos manter um certo nível de elegância. Mas você, Xiaowai, é diferente. Essas palavras que eu não posso dizer, você pode dizer em meu nome. Se você tivesse dito essas palavras no portão da cidade agora mesmo, talvez o mestre e eu não tivesse se apresentado, e poderíamos ter visto o irmão Wu hoje. As palavras meio brincalhonas e meio sérias de Lueng deixaram Xiaowai atordoada por um momento. Depois disso, seu rosto ficou mais vermelho, com a cabeça baixa e as mangas arregaçadas, a garotinha murmurou. Mas, as palavras descuidadas do Deus Lobo, Xiaowai, certamente causarão fofocas entre os outros. Ao ver a timidez da menina, Lueng não conseguiu conter o riso e disse, o que há para ter medo? Você só tem 10 anos, crianças falam o que pensam, digam o que quiserem, ninguém vai se importar. As palavras de Lueng deixaram a garotinha corada imediatamente atordoada. As crianças falam o que pensam sem pensar. Naquele momento, ouviu-se um anúncio repentino do lado de fora da porta. O informante é um comandante naval que ficou aqui. Reportando-se ao Deus Lobo, o sacerdote Lipo do departamento de Anhai deseja vê-lo. Ele diz que o conhece do passado. O anúncio conciso fez com que a menina, com expressão vazia, rapidamente virasse a cabeça e olhasse para fora. Lueng pareceu um pouco surpreso. Sacerdote Lipo. O que o traz aqui? Levando Xiaowai para fora, Lueng respondeu. Por favor, deixe o padre Lipo entrar. Ele é realmente um velho amigo meu. Muito bem. Do lado de fora do pátio, a resposta do general naval pôde ser ouvida. Lueng caminhou até a porta da frente e a abriu. De fato, viu uma figura familiar vindo em sua direção não muito longe. A figura corpulenta, com misteriosos padrões pretos na parte superior do corpo e um rosto que parecia velho e cansado pelos estragos do tempo. Liderando o caminho estava o sacerdote do departamento de Anhai da tribo Lipo, que Lueng já tinha visto antes. Além dos 2 membros da tribo do departamento de Anhai que o acompanhavam, havia também outro estudioso magro e fraco que Lueng não conhecia. No entanto, o estudioso magro e fraco estava envolto em uma forte aura demoníaca, e havia uma sensação levemente sinistra em torno dele. Era evidente que sua verdadeira natureza não era tão frágil quanto sua aparência sugeria. Lueng riu e fez uma reverência. Já faz quase 1 ano que nos separamos na montanha Anil, e nunca pensei que encontraria o padre Lipo aqui novamente. Oh, padre Lipo, você também está aqui para a conferência do tesouro? Ao se aproximar, o sacerdote Lipo carregava um grande jarro de vinho e sorriu, dizendo, ouvi dizer que o Deus Lobo visitará o reino das sereias, então tomei a liberdade de vir prestar minhas homenagens. Não estou aqui para a conferência do tesouro, mas para o Deus Lobo, Enquanto ria muito, o padre Lipo olhou para os soldados de batalha sereias ao redor. Como esperado, ao ouvir as palavras do sacerdote Lipo, os rostos dos soldados de batalha sereias mudaram. O significado da declaração do padre Lipo foi compreendido por todos os presentes. O único que pode não ter entendido foi o grande sábio de Fu Feng.
Enquanto as expressões das sereias mudaram um pouco, Lueng parecia imperturbável e continuou a sorrir. Não tenho nada aqui, até meu alojamento foi providenciado pelo mestre Yu. Se você vier até mim, talvez não encontre nada. As palavras de Lueng fizeram Li Po cair na gargalhada. Ele bateu no barril de vinho em sua mão e disse: por isso, hoje trouxe um vinho de 500 anos, este é um tesouro da coleção do meu departamento de Anhai. Convido o Deus Lobo a prová-lo e ver se não é inferior ao vinho Jade da primavera do departamento de Shifeng. O sorriso de Li Po era brilhante e alegre, completamente diferente do homem melancólico e triste que ele conheceu. Embora o ferimento causado pela forja da espada do trovão celestial ainda não tivesse cicatrizado completamente, este jovem sacerdote da tribo Li, que era o mais talentoso entre as 9 tribos, havia passado por uma transformação. Seu comportamento e porte são muito superiores aos do ano passado. Capítulo 196. Mau humor. Sem demora, Lueng levou o grupo de Li Po direto para o pátio. No entanto, depois que Li Po e o grande sábio de Fu Feng entraram, os 2 homens corpulentos do departamento de Anhai que acompanhavam Li Po não entraram. Em vez disso, ficaram de pé em cada lado da entrada, guardando o pátio. Enquanto os soldados da Batalha das Sereias, que também guardavam o Deus Lobo, observavam confusos, os 2 homens corpulentos os encararam e os chegaram. O que você está olhando? Nunca viu homens musculosos antes. A atitude agressiva deixou os soldados de Batalha das Sereias perdidos. Eles são a espinha dorsal do reino das sereias e qualquer um deles, se colocado do lado de fora, já seria um cultivador de ponta, com a capacidade de suprimir uma cidade ou uma região. Agora, com centenas de soldados reunidos aqui, como esses 2 homens fortes da tribo Li ousam desafiá-los. Todos os soldados de Batalha Sereias mantinham uma expressão inabalável, mas o que desenfreado e a força desses 2 homens fortes da tribo Li estavam muito acima deles. Mesmo dentro do departamento de Anhai, eles estavam entre os poucos no topo. Além desses 2 homens fortes, havia também os sacerdotes do departamento de Anhai, o demônio tigre grande sábio de Fu Feng, que havia se destacado no Mar do Sul nos últimos anos, e um misterioso e insondável Deus Lobo no pátio. Lembrando-se das instruções do ministro-chefe, as sereias não ousaram provocá-los, mas silenciosamente desviaram o olhar. Mais tarde, alguém espalhou a notícia de que o padre do departamento de Anhai havia adorado Deus Lobo. Do lado de fora do pátio, os soldados sereias de batalha estavam deprimidos. Dentro do pátio, Lueng se reencontrou com velhos amigos, e ambos estavam eufóricos. Lueng sorriu e disse: antes de você sair com pressa, você não teve a chance de provar a bebida de Jade da primavera. Na verdade, eu tenho algumas aqui, dadas a mim pela senhorita Qian. Este vinho já é perfumado, mas mergulhá-lo nas flores de pessegueiro do meu pomar de pêssegos nas montanhas acrescenta vitalidade, tornando-o um elixir de cura. Depois de beber um barril, o sacerdote Li Ju se recuperou rapidamente. Agora que o sacerdote Li Po chegou, coincidentemente também trouxe um pote de bebida de Jade da primavera. Embora não seja tão caro quanto um barril, ainda pode ajudar na sua recuperação. Enquanto Lueng falava, Xiao pegou o pote de chá de flor de pessegueiro e o colocou sobre a mesa de pedra, onde os 3 se reuniram. No momento em que a rolha da garrafa foi aberta, um aroma refrescante de vinho exalou, e os olhos de Li Po brilharam. De fato, cheio de vitalidade. Ele riu muito e abriu o vinho vintage que trouxe, dizendo com um sorriso: o Deus Lobo é gentil, e Li Po não está sendo insincero, então aceitarei este bom vinho. Embora o vinho de 500 anos que trouxe não possa curar feridas, seu aroma e sabor não são inferiores aos do vinho Jade da primavera. Convido o Deus Lobo e o irmão Tigre a prová-lo. Quanto a este vinho milagroso e curativo, Li Po aceita com gratidão. A risada de Li Po foi extremamente calorosa. O grande sábio de Fu Feng, por outro lado, sentia-se um tanto inquieto. Embora Li Po já o tivesse apresentado ao Deus Lobo quando chegaram e o Deus Lobo tivesse acenado em aprovação, o grande sábio de Fu Feng ainda estava nervoso. Além disso, ele tinha algo ainda mais importante para perguntar quando chegou aqui.
O grande sábio de Fu Feng não pôde deixar de dizer: irmão Li Po, minha irmã Green. Ah, certo, quase esqueci disso. Li Po deu um tapa na testa, olhou para Lu Eng e perguntou: você conhece uma cultivadora de demônios conhecida por sua beleza requintada, vestindo um manto verde e com uma marca de folha de bambu entre as sobrancelhas? Ela foi quem salvou o meu irmão Fu Feng há 300 anos. O Deus Lobo já a conheceu? A pergunta de Li Po deixou Lu Eng se sentindo um tanto divertido e desamparado. Beleza requintada, túnica verde e uma marca de folha de bambu entre as sobrancelhas, essas são características tão vagas. Além da marca de folha de bambu, eu poderia encontrar várias cultivadoras que se encaixam nessa descrição. Apenas andando pela rua, você poderia fornecer informações mais detalhadas. Depois que Lu Eng terminou de falar, Li Po voltou seu olhar para o grande sábio de Fu Feng. O grande sábio de Fu Feng acenou com a mão e uma figura translúcida de uma mulher vestida de verde apareceu ao lado dele. Seus lindos olhos eram ao mesmo tempo encantadoramente sedutores e requintadamente dignos, irradiando uma graça excepcional. Esta é minha irmã Green. Você conhece o Deus Lobo Senhor? Disse o grande sábio de Fu Feng. O grande sábio de Fu Feng parecia ansioso. Lu Eng olhou para a mulher de verde com espanto e balançou a cabeça, dizendo: eu nunca vi nenhuma mulher com um rosto assim. Mas Lu Eng franziu a testa, parecendo hesitante em falar mais. Ao ver a hesitação de Lu Eng, o grande sábio de Fu Feng rapidamente o tranquilizou. Deus Lobo Senhor, o que você quer dizer? Lu Eng balançou a cabeça e disse: este assunto é complicado e um tanto ofensivo, mas se eu tiver que falar, embora eu não reconheça a aparência daquela cultivadora, há uma sensação familiar entre suas sobrancelhas, semelhante ao demônio que encontrei vários meses atrás. As palavras de Lu Eng fizeram o coração do grande sábio de Fu Feng disparar. Ele imediatamente pensou em uma certa possibilidade. Um demônio. O rosto do grande sábio de Fu Feng mudou ligeiramente. O padre Li Po ao lado deles falou: você poderia compartilhar conosco seu encontro com aquele demônio, Deus Lobo? Lu Eng riu descontroladamente e disse: a história é simples. Aconteceu há vários meses, quando eu estava na cidade de Fushan. No pátio, Lu Eng não escondeu nada e narrou o encontro com o demônio da caverna do Inferno Verde e os casos amorosos de Madame Bambu Verde que aconteceram na cidade de Fushan. Entretanto, ele não mencionou a relação entre Madame Green Bambu e o corpo que ele atualmente habitava. Atualmente, exceto por Lu Eng, é improvável que até mesmo Madame Green Bambu, que estava envolvida, saiba da relação entre Lu Eng e o demônio lobo original. Mesmo que Madame Green Bambu investigasse a identidade de Lu Eng e ouvisse que ele veio da montanha Anil, ela não seria capaz de comparar Lu Eng, o famoso Deus Lobo, com o demônio lobo que foi atraído para o caminho maligno por ela no passado. A diferença entre os dois é simplesmente muito grande. Depois que Lu Eng terminou de falar, Li Po olhou para o grande sábio de Fu Feng ao seu lado. O grande sábio de Fu Feng hoje tem uma aparência complexa e conflituosa. Obviamente, depois que Lu Eng terminou de contar sua história, ele entendeu o que estava acontecendo. Ele também descobriu por que a irmã Green desapareceu depois de ver o Deus Lobo. Obviamente foi por medo. Após um momento de silêncio, o grande sábio de Fu Feng levantou-se de repente, seu rosto parecia desagradável. Senhor Deus Lobo, irmão Li Po, por favor, perdoe-me por me ausentar temporariamente. A expressão do grande sábio de Fu Feng era um tanto feroz. Ao ver isso, Lu Eng ficou curioso e perguntou: onde você está indo? O homem com o manto literário cerrou os punhos, o rosto cheio de raiva. Vou matar alguém. Diante do Deus Lobo e de Li Po, o grande sábio de Fu Feng não teve como se esconder. Li Po e o Deus Lobo se entreolharam, enquanto Lu Eng permaneceu em silêncio. Li Po então falou: mas a irmã Green é sua salvadora, embora ela tenha salvado sua vida, você quer matá-la e ela pode morrer sem paz. As palavras de Li Po não aliviaram a raiva do grande sábio de Fu Feng. Em vez disso, ele ficou ainda mais furioso. Eu pagarei a dívida de gratidão por salvar minha vida. O demônio tigre em vestes de estudioso rugiu de raiva.
Porque os cultivadores de demônios são discriminados neste mundo. Porque, quando nós, cultivadores de demônios, andamos pelas ruas, as pessoas nos evitam como se fôssemos ratos fedorentos. É porque há muitos canalhas que voluntariamente caem na depravação e cultivam maus costumes. Como membros do clã dos cultivadores de demônios, aqueles que não conseguem resistir à tentação e trilham o caminho do mal estão traindo e manchando a reputação de todas as raças demoníacas do mundo. Essa escória, mesmo que fossem meus benfeitores salvadores, deve morrer. Se eu soubesse que meu salvador era uma criatura demoníaca como essa Enfeng, eu teria preferido morrer a sofrer tamanha humilhação. O grande sábio de Fu Feng rangeu os dentes ruidosamente, seus olhos injetados de sangue. Agora que ela entrou pela porta, eu vou matá-la e depois me matar. Isso me salvará de uma vida inteira de tanta humilhação. Capítulo 197. Eu não te enganei. As palavras severas do grande sábio Fu Feng indicavam claramente que ele estava furioso. Ele ficou furioso não apenas por ter sido enganado, mas ainda mais porque seu salvador acabou sendo um demônio cultivando um caminho maligno. Ele viveu toda a sua vida com integridade e retidão, mas no final, sua vida foi salva por um demônio. Uma vida tão miserável, é melhor nem ter. O grande sábio de Fu Feng, cheio de raiva, estava prestes a sair, mas Li Po rapidamente se levantou para detê-lo. Calma, irmão, por favor, acalme-se. Li Po olhou para a expressão de Lueng, um tanto desamparada. Lueng também aconselhou, irmão Fu Feng, você realmente precisa se acalmar. Mesmo que você a persiga agora, certamente não conseguirá encontrar Madame Green Bamboo. Lueng disse, Madame Green Bamboo já é habilidosa em furtividade. Ela se infiltrou na cidade de Fushan sem ser detectada por ninguém. Como uma cultivadora maligna, ela o seguiu por meses sem que você sentisse qualquer aura maligna. Agora que ela pretende escapar, você pode procurar no Mar do Sul, mas ainda assim não a encontrará. As palavras de Lueng foram como um balde de água fria, deixando o grande sábio de Fu Feng instantaneamente atordoado. Depois que ele percebeu isso, sua raiva diminuiu um pouco. Ao ver isso, Lueng aproveitou a oportunidade e sugeriu, sorrindo, vamos sentar e bater um papo, trocando as informações que sabemos um sobre o outro? Talvez possamos encontrar uma brecha no plano da Madame Bambu Verde e capturá-la. Depois de ponderar por alguns momentos, o grande sábio de Fu Feng franziu as sobrancelhas e falou. Eu tenho uma ideia. Ele olhou para o deus lobo à sua frente e disse, quando aquele demônio se juntou a mim, ela trouxe consigo uma raposa demônio, sua afilhada chamada Suxiao Xiao. O deus lobo sênior pode tê-la conhecido antes. O grande sábio de Fu Feng propôs, agora que Xiao Xiao está servindo bruxa vulgo no pavilhão da fragrância quente, se Madame Bambu Verde escapar, ela certamente tentará encontrar Xiao Xiao lá. Só preciso ir até os arredores do pavilhão da fragrância quente, na montanha Fangie, e esperar. Com certeza a pegarei. O grande sábio de Fu Feng imediatamente encontrou uma solução, impressionando Lueng com seu raciocínio rápido. Embora o grande sábio de Fu Feng tivesse um temperamento violento, ele não era simplório. Entretanto, será que Suxiao Xiao é realmente a filha adotiva de Madame Green Bamboo? Mas não há nenhum traço de energia maligna em seu corpo. Lueng ficou um pouco surpreso e perguntou, você disse que Xiao Xiao é filha adotiva de Madame Green Bamboo, mas ela não é uma cultivadora maligna, você tem certeza de que elas são realmente mãe e filha? O grande sábio de Fu Feng instintivamente quis concordar, mas então hesitou. Bem, não tenho certeza, o grande sábio de Fu Feng coçou a cabeça e disse. Não pensei muito sobre isso antes, então não perguntei sobre as experiências deles. Mas parece que Xiao Xiao respeita muito Madame Green Bamboo, e os dois têm um bom relacionamento. Lueng balançou a cabeça e disse, o que o olho não vê pode não ser real. Xiao Xiao não é uma cultivadora maligna, ela não é do mesmo tipo que Madame Green Bamboo. Além disso, essa garota é inocente e não pratica o mal. A bruxa vulgo também a vê dessa forma, por isso ela aceitou Xiao Xiao como sua discípula. A relação entre Xiao Xiao e Madame Green Bamboo pode não ser tão simples quanto parece à primeira vista.
Quando Madame Green Bamboo fugiu e se escondeu, ela pode não ter ido à montanha Fangi para encontrá-la de propósito. As palavras de Luengo deixaram o grande sábio de Fu Feng um pouco perplexo. Mas, se não formos para a montanha Fangi, não conseguiremos encontrar aquele demônio por um tempo. Luengo olhou para o demônio tigre, que ficou confuso com algumas palavras e não conseguiu evitar rir. Ir para a montanha Fangi é possível, mas você não precisa ir, Fu Feng. Com a técnica de ocultação da Madame Bambu Verde, mesmo que você vá para a montanha Fangi, provavelmente não conseguirá encontrá-la. É muito simples para ela se esconder dos seus olhos mágicos. A maneira mais simples é escrevermos uma carta e enviá-la à Bruxa Vulgo no pavilhão da fragrância quente na montanha Fangi, explicando a situação e pedindo que ela preste atenção em nosso nome. Embora a Bruxa Vulgo seja médica, seu cultivo é superior, e monstros comuns não ousam se apresentar diante dela. Esta também é a razão pela qual Xiao, aquela garotinha, está no pavilhão da fragrância quente há tanto tempo, e nem mesmo Madame Bambu Verde ousa ir até lá. Portanto, confiar esse assunto à Bruxa Vulgo será muito mais eficaz do que você viajar uma distância tão longa. As palavras de Luengo fizeram o grande sábio de Fu Feng concordar repetidamente. O Deus Lobo está certo. Portanto, por favor, escreva uma carta rapidamente, usando a espada do ganso rugindo para entregá-la à montanha Fangi. Enquanto falava, o grande sábio de Fu Feng ergueu a mão direita, revelando uma tatuagem no pulso. As linhas elevadas se transformaram em uma pega de nuvem carmesim e cruel. Num clarão de luz vermelha, a tatuagem de pega em forma de nuvem carmesim voou diretamente de seu pulso, transformando-se em uma luz vermelha deslumbrante que cercou e dançou ao redor do grande sábio de Fu Feng. O grande sábio de Fu Feng disse: minha espada do ganso rugidor pode viajar à velocidade da luz, cobrindo milhares de quilômetros com facilidade. Com ela, posso definitivamente entregar a carta antes do demônio na cidade de Fangi. Enquanto o grande sábio de Fu Feng falava, a intensa luz vermelha emitiu um rosnado baixo, e a aura feroz transbordou instantaneamente, como se uma fera primordial tivesse surgido. O menor sinal da aura agitava a correnteza no pequeno pátio. Ao ver essa cena, Lueng ficou um tanto surpreso. Esta espada é realmente notável. Li Po riu baixinho e disse: esta é uma herança ancestral. Mesmo nos registros da minha tribo Li, ela foi apenas vagamente mencionada. É uma grande bênção para o irmão Fu Feng herdar esta espada. Enquanto Li Po falava, a aura feroz que emanava da espada do ganso rugido já havia agitado as correntes de ar e se aproximado do lado de Xiaowai. No pátio, a garota de cabelos prateados com orelhas de animal tinha um rosto inexpressivo, mas atrás dela, a espada do trovão celestial foi impactada por essa aura e emitiu um grito de espada nítido. Estrondo. Ao som do grito da espada, a água no pátio parou de fluir repentinamente. A aura crescente recuou instantaneamente e se contraiu na luz vermelha ao lado do grande sábio de Fu Feng. Até mesmo a luz vermelha, originalmente feroz e aterrorizante, agora encolheu atrás do grande sábio de Fu Feng, como se estivesse assustada. Tal cena quase fez os olhos do grande sábio de Fu Feng saltarem das órbitas. Esta espada incrédulo, ele olhou para a espada atrás de Xiaowai e depois para Li Po ao lado dele com uma expressão chocada. Ele se lembrava claramente de que quando viu pela primeira vez a espada do ganso rugidor, o padre Li Po disse que ela era a melhor do mundo e que não havia arma divina mais forte que ela no mundo. No máximo, só poderia ser parecido com ele. Mas agora o grande sábio Fu Feng ficou chocado, enquanto Li Po apenas riu. Não olhe para mim, eu não estava blefando quando disse que sua espada do ganso rugido é de fato a arma divina de nível mais alto do mundo. Mas a espada do trovão celestial do Deus Lobo é uma existência que nem mesmo os céus e a terra podem tolerar. No dia em que a espada foi forjada, até 3 trovões celestiais matadores de deuses foram liberados para destruir esta espada divina. Se não fosse pelas habilidades extraordinárias do Deus Lobo e pela resistência às 3 tribulações divinas para proteger esta espada não teria sobrevivido no mundo.
Portanto, esta espada não deveria existir no mundo, e a espada do ganso rugido ainda é a arma divina de nível superior no mundo. Aya, capítulo 198. Descendentes de Xuan'an. As palavras de Li Po deixaram o grande sábio de Fu Feng atordoado. O assunto sobre o qual Li Po falou foi mais chocante do que quando ele viu sua própria espada do ganso rugindo assustada. 3 trovões celestiais matadores de deuses. Protegido pelo esforço único do Deus Lobo, ele olhou para Lu Eng com descrença, e toda a sua visão de mundo desmoronou. O Deus Lobo pode resistir a 3 trovões celestiais matadores de deuses. Isso contradiz completamente seu conhecimento e bom senso. Quão aterrorizante é o cataclismo divino! Um castigo celestial comum já é suficiente para fazer alguém temer e tremer. O trovão dos 9 céus é unanimemente reconhecido como o poder assassino mais aterrorizante do mundo. Nos tempos antigos, o grande demônio dragão da vela resistiu ao trovão dos 9 céus no Mar do Sul e sobreviveu, o que abalou a visão de mundo de inúmeras pessoas e chocou o mundo por milhares de anos. Poderia ser considerado um feito incrível e inigualável, que pode ser considerado algo devastador. Acima dos 9 trovões celestiais, há o trovão celestial matador de Deus, cuja existência poucas pessoas sabem. Cada um deles é inúmeras vezes mais forte que os trovões celestiais comuns. A aparição do trovão celestial matador de deuses visa eliminar aqueles seres que não são tolerados no mundo. É um verdadeiro poder aniquilador. Uma vez que surge no mundo, vem para destruir completamente, sem piedade. Comparado com o trovão celestial, o trovão celestial matador de deuses é um tipo completamente diferente de poder destrutivo. Um deus matador do trovão celestial pode aniquilar todos os seres vivos do mundo. Para destruir a espada do trovão celestial do Deus Lobo, este mundo teve que invocar 3 trovões celestiais matadores de deuses em sequência. Quão poderosa é esta espada do trovão celestial! E ainda mais assustador do que isso é o Deus Lobo à sua frente. 3 golpes do trovão celestial matador de deuses já são uma calamidade que ninguém no mundo pode suportar. Ou pode-se dizer que até mesmo um golpe do trovão celestial matador de deuses é suficiente para matar todos os seres vivos do mundo. Com apenas a própria força, é possível resistir a 3 golpes do trovão celestial matador de deuses. Será que tal existência realmente existe no mundo? A mente do grande sábio Fu Feng já está confusa pelos atos extremamente chocantes. Ele nem consegue falar. Ao ver a expressão aborrecida e horrorizada, Lu Eng sorriu amargamente e balançou a cabeça. Lu Eng disse: embora o que o sacerdote Li Po disse não seja falso, a descrição dos 3 trovões celestiais matadores de deuses é muito exagerada. Lu Eng sorriu amargamente e disse: foi apenas uma coincidência eu ter ajudado esta espada a sobreviver à punição celestial. Quanto a parar 3 trovões celestiais matadores de deuses, só consegui resistir à metade. Caso contrário, quão aterrorizante seria aquele trovão celestial matador de deuses. Um único golpe seria suficiente para destruir meu corpo e minha alma. Se os 3 trovões celestiais matadores de deuses viessem até mim, eu não teria a chance de brincar com você aqui. Lu Eng pareceu sincero e falou a verdade. O grande sábio de Fu Feng hesitou por alguns segundos antes de assentir repetidamente e dizer: com certeza, o que o Deus Lobo disse é verdade. O trovão celestial matador de deuses é realmente muito assustador. Diante da modéstia do Deus Lobo, o que mais ele poderia dizer? Sem mencionar que suportou o trovão celestial matador de deuses 3 vezes, mesmo que as palavras do Deus Lobo fossem verdadeiras e ele só tenha suportado metade delas, isso ainda se qualifica como uma conquista aterrorizante que abala os céus e a terra. O trovão celestial matador de Deus, algum ser vivo poderia suportar ao menos metade dele. Ouvir o Deus Lobo dizer tais palavras mostra falta de bom senso por parte dos cultivadores de baixo nível. Dizer eu só aguentei metade do trovão celestial matador de deuses é como um herdeiro rico dizendo sou tão pobre. Minha família só tem algumas centenas de pés de ouro restantes. Estamos perto da pobreza.
Aos olhos de crianças ricas, ter apenas algumas centenas de pés de ouro na família é uma situação extremamente empobrecedora. Mas aos olhos das pessoas comuns, o grande sábio de Fu Feng ficou abalado e por um momento não soube o que dizer. Até mesmo o demônio maligno que ele estava ansioso para matar foi deixado de lado e temporariamente esquecido. Li Po, ao lado, falou com um sorriso, quebrando a tranquilidade no pátio. Certo, a carta do Deus Lobo foi escrita. Irmão Fu Feng, use a espada do ganso rugindo para entregar a carta ao pavilhão da fragrância quente. As palavras de Li Po despertaram o grande sábio de Fu Feng. Ele rapidamente recobrou a razão e percebeu que o Deus Lobo havia escrito uma carta e agora estava rindo dele. Diante do Deus Lobo à sua frente, mesmo que o olhar do Deus Lobo fosse gentil, o grande sábio de Fu Feng não ousou ser desrespeitoso. Ele aceitou a carta rapidamente e respeitosamente e disse: por favor, Deus Lobo Senhor, deixe um traço de seu poder divino, apontando o caminho para o pavilhão da fragrância quente, para que a espada do ganso rugidor possa determinar sua localização. As palavras do grande sábio Fu Feng fizeram Lueng concordar. Muito bem, me entregue a espada. Lueng estendeu a mão. E a espada do ganso rugido, tendo já apagado sua luz vermelha e revelado sua aparência divina, era de fato uma espada cruel. No entanto, com a espada do trovão celestial ao seu lado, a espada não ousava mais demonstrar sua ferocidade. Sua luz divina estava contida e, à primeira vista, não era diferente do ferro comum. Sua aparência cruel de antes havia se transformado completamente. Enquanto Lueng estendia a mão, o grande sábio de Fu Feng prontamente e respeitosamente entregou a espada. A exagerada espada do ganso rugido pousou suavemente na mão de Lueng. Lueng sorriu e disse: esta espada é realmente extraordinária. A partir do momento em que a segurou, ele sentiu intensamente o poder da espada. Com esta espada em mãos, até mesmo inimigos com níveis de cultivo mais altos poderiam ser facilmente abatidos. Verdadeiramente uma arma divina de alto nível, mesmo sem o poder aniquilador da espada do trovão celestial, ela já pode ser considerada um tesouro raro no mundo. A habilidade do grande sábio de Fu Feng de herdar esta faca demonstra uma profunda bênção. Lueng sentiu uma profunda emoção em seu coração. Entretanto, assim que as palavras saíram, a espada do ganso rugido na mão de Lueng passou por uma estranha transformação. Uma luz brilhante emanou imediatamente da lâmina. No meio da aura feroz e brutal, o rugido extremamente excitado podia ser ouvido fracamente da espada. Esse rugido feroz estava cheio de emoções intensas, como se fosse uma besta demoníaca que tivesse sido separada de seu dono por incontáveis anos, finalmente se reunindo depois de vagar sozinha por dezenas de milhares de anos. Esse tipo de emoção excitada e vibrante contagiou imediatamente a todos no pátio. Até mesmo a fria e reservada Xiaowai não conseguiu evitar levantar a cabeça, parecendo surpresa. O Deus Lobo, Xiaowai disse incrédula, esta espada do ganso rugidor, era sua que estava perdida? Xiaowai, com uma expressão chocada, expressou a confusão que todos no pátio sentiam. Li Po, o grande sábio de Fu Feng, todos olharam com descrença para a animada espada do ganso rugindo, bem como para o Deus Lobo emanando aquela luz divina. Essa cena foi claramente uma reunião do mestre e do servo. Essa espada era realmente do Deus Lobo. Todos ficaram atônitos. E na luz divina, a expressão de Lueng era igualmente chocada. Porque em meio ao rugido excitado e feroz, ele vagamente entendeu o conteúdo daquele rugido. Aquele rugido parecia gritar continuamente a mesma frase, uma frase cheia de entusiasmo, emoção e tristeza, descendentes de Xuan'an. Descendentes de Xuan'an. No rugido extremamente emocionante da espada do ganso rugido, a expressão de Lueng no pátio era silenciosa. Ele olhou para a espada em sua mão, perplexo e incapaz de abandonar a descrença e a confusão em seu coração. Essa espada do ganso rugindo está realmente relacionada ao mundo de onde ele veio. Capítulo 199. Espada do ganso rugindo, descendente de Xuanyuan. 3 palavras simples, mas que parecem conter a dor e a solidão infinitas da espada do ganso rugindo.
Em seu rugido exuberante, há um reencontro alegre após uma longa separação, assim como uma tristeza mais pesada. Esse tipo de emoção é como ser abandonado por centenas de milhares de anos, apenas para ser encontrado novamente por seu dono. Embora seja alegre, ele tem estado solitário por centenas de milhares de anos, sentindo as emoções contidas na espada do ganso rugido. Lueng ficou em silêncio no pátio por um tempo, suspirou pesadamente e disse: "Eu não sou seu mestre, você já tem um mestre, não se engane." Enquanto falava, Lueng acariciou levemente a espada do ganso rugidor com a mão. Estranhamente, quando os dedos de Lueng passaram por ela, a luz divina na espada do ganso rugido diminuiu obedientemente. Quando a mão de Lueng passou sobre toda a lâmina da espada do ganso rugido, a luz brilhante na espada se dissipou completamente, e ela retornou à sua aparência anterior de ferro comum. Incrivelmente bem comportado. Depois de deixar um traço de impressão espiritual contendo a localização do pavilhão da fragrância quente na espada, Lueng entregou a espada do ganso rugido ao grande sábio de Fu Feng ao seu lado. Certo, a impressão mental foi deixada. "Irmão Fu Feng, por favor, mande a carta embora." A expressão de Lueng era calma, como se nada tivesse acontecido. Entretanto, ao ver Lueng entregando a faca, o grande sábio de Fu Feng ficou repentinamente chocado e recuou vários passos, com o rosto cheio de medo e acenando repetidamente com a mão. "Não, não, não, não." O grande sábio de Fu Feng disse com medo: "Deus Lobo, encontrei acidentalmente sua arma mágica e não tinha a intenção de pegá-la. Deus Lobo Senhor, por favor, pare de zombar e recupere esta espada rapidamente." No momento deslumbrante da luz divina brilhante da espada do ganso rugidor, o grande sábio de Fu Feng quase ficou assustado. De acordo com o relato do sacerdote Li Po, esta espada do ganso rugidor é uma herança antiga, tão distante que mesmo dentro da tribo dos 9 Li, há apenas registros vagos. Entenda, esta é a tribo dos 9 Li. Uma tribo cheia de fanatismo por armas divinas. Mesmo para suas armas divinas vagamente registradas, uma possibilidade permanece: a de que a história desta espada seja ainda mais antiga do que a da própria tribo dos 9 Li. Mas esta espada nada mais é do que uma das armas perdidas pelo Deus Lobo. Além disso, a julgar pela aparência do Deus Lobo, ele nem se lembrava da história desta espada até que a espada do ganso rugido reconheceu animadamente seu novo mestre, fazendo com que uma leve expressão de realização aparecesse em seu rosto. Olhando mais a fundo para a espada do trovão celestial do Deus Lobo, obviamente, o Deus Lobo não carecia de armas divinas, e ele já possuía inúmeras delas. Esta espada do ganso rugido é apenas uma espada que ele usou em seus longos anos, do tipo que foi esquecido quando perdido. Isso nos faz pensar: quantos anos exatamente tem o Deus Lobo? Uma estimativa conservadora o colocaria muito mais velho que esta antiga espada do ganso rugido. A expressão do grande sábio de Fu Feng era de choque e medo, enquanto Li Po ao lado dele tinha uma expressão solene no rosto. A espada do trovão celestial era uma arma da qual ele participou, então os pensamentos que o grande sábio de Fu Feng estava tendo também estavam presentes na mente de Li Po. Além disso, ele pensou ainda mais. Esta espada do ganso rugindo tem uma história de pelo menos centenas de milhares de anos. No entanto, a idade do Deus Lobo está evidentemente além da espada do ganso rugido. Originalmente considerado um antigo antecessor de uma era antiga, o Deus Lobo sobreviveu à catástrofe terrestre. Mas agora parece que a era onde o Deus Lobo existe é definitivamente mais antiga do que aquela era antiga que eles conheciam. Em um período de tempo tão prolongado, mesmo aquelas antigas bestas divinas chamadas para ter uma longa vida, sobrevivendo à catástrofe terrestre, deveriam ter perecido. Entretanto, o Deus Lobo sobreviveu até hoje. Talvez seja por isso que não há menção ao Deus Lobo em registros antigos. Mesmo aos olhos deles, os tempos antigos não eram a época em que o Deus Lobo Sênior estava ativo. No pátio, o grande sábio de Fu Feng rapidamente declinou enquanto Lueng suspirava impotente. Lueng disse: "Esta espada realmente não é minha, mas tenho alguma conexão com ela. No entanto, ainda não descobri um motivo deste assunto."
Portanto, esta espada ainda pertence ao irmão Fu Feng. Lueng disse. Foi só um pouco de excitação e uma perda momentânea de controle quando me viu pela primeira vez. Já voltou ao normal, não é? Irmão Fu Feng, você é o legítimo dono da espada do ganso rugidor, então ela deve ser devolvida. Lueng nunca toma o que pertence a outros. Com uma rara expressão séria, as palavras de Lueng deixaram o grande sábio de Fu Feng sem saber como responder. Então, o grande sábio de Fu Feng inconscientemente voltou-se para o padre Lipo ao lado dele em busca de ajuda. Afinal, o padre Lipo conhecia o deus lobo e o entendia melhor. Enfrentando o pedido de ajuda do grande sábio de Fu Feng, Lipo assinou com a cabeça e disse: já que o deus lobo disse isso, por que você não pega a espada agora? Só então o grande sábio de Fu Feng deu um suspiro de alívio e caminhou respeitosamente para receber a espada do ganso rugido de Lueng. Depois de pegar a espada, o grande sábio de Fu Feng ajoelhou-se pesadamente no chão e bateu com a cabeça. Obrigado ao deus lobo por me dar a espada. Seu olhar sério claramente interpretou o mau presente que Lueng deu daquela espada como algo intencional. Lueng ficou sem palavras. Mesmo que ele estivesse acostumado a ser incompreendido pelos outros, naquele momento ele ainda estava com um pouco de dor de cabeça. Essa espada não é minha. E Lipo, ao lado, vendo a atmosfera estranha, riu e falou. O deus lobo disse que há algum destino entre esta espada e você. O deus lobo conhece o dono da espada do ganso rugindo. Lipo originalmente pensou que esta espada pertencia ao deus lobo. Mas quando o deus lobo falou solenemente, percebeu que estava errado. Porque o deus lobo não tinha motivo para mentir para eles. Entretanto, por causa disso, Lipo ficou cada vez mais curioso sobre os ancestrais que forjaram e possuíam essa espada. Os antigos predecessores que conseguiram forjar esta espada devem ter sido os eminentes predecessores da metalurgia. Talvez seus ancestrais da tribo Li tenham alguma conexão fatídica com ela. Afinal, as principais armas divinas do mundo, mesmo que não tenham sido forjadas pela tribo Li, devem estar relacionadas a ela. Talvez até seja o ancestral deles. Lipo estava cheio de curiosidade, enquanto Lueng suspirou e disse: não conheço o dono desta espada, mas se for realmente a espada do ganso rugido que conheço, então seu dono deve ser Gongsun Xuanyuan, conhecido como o Antigo Sábio e o Imperador Amarelo. Quando Lueng mencionou esse nome, ele inconscientemente olhou para o céu. Felizmente, não houve trovão. Parece que o nome Gongsun Xuanyuan não é tabu como um nome Nova. Lueng continuou. Diz a lenda que, nos tempos antigos, Gongsun Xuanyuan coletou o cobre do primeiro sol para forjar a espada Xuanyuan. Depois que a espada foi feita, ainda havia alguns materiais que se solidificaram e resfriaram automaticamente na fornalha, transformando-se em uma nova espada. No momento em que a espada foi formada, ela emitiu uma aura maligna. O Imperador Amarelo temia que esta espada trouxesse desastre ao mundo, então pegou a espada Xuanyuan e tentou destruí-la. Inesperadamente, no momento em que a espada Xuanyuan caiu, a espada do ganso rugindo se transformou em uma pega de nuvem vermelha e desapareceu no céu como uma luz vermelha. Esta é a espada do ganso rugindo que eu conheço. Depois de terminar sua história, Lueng olhou para a espada na mão do grande sábio Fu Feng e suspirou. Eu simplesmente não sei se esta espada do ganso rugido da minha história é a mesma que a sua. Quando Lueng terminou de falar, a espada do ganso rugido na mão do grande sábio Fu Feng tremeu levemente. Embora não haja luz divina evidente, está bem claro que é uma resposta. Lipo riu e disse: parece que sim. Lueng também sorriu, mas olhou para a espada do ganso rugido na mão do grande sábio Fu Feng, seu coração cheio de confusão. Esta espada do ganso rugidor é realmente a mesma que a do Imperador Amarelo. Mas Lipo disse antes que a espada tem uma história de várias centenas de milhares de anos. Será que o Imperador Amarelo Xuanyuan viveu dezenas de milhares de anos atrás? Mas dezenas de milhares de anos atrás, a Terra só teria macacos, certo? Capítulo 200. O segredo do país Wookiee. No pátio, Lueng sentiu-se melancólico.
Em uma terra estrangeira, ver uma arma divina com alguma conexão com sua cidade natal deixou não apenas chocado, mas também com um pouco de saudade de casa. Entretanto, embora a espada do ganso rugido fosse do mesmo lugar que ele, ela não podia lhe dizer como voltar. É verdade que há rumores de espíritos de espada e almas de lâmina em armas divinas, mas, diferente das histórias lendárias que Lueng ouviu antes, esses espíritos não podem assumir forma humana nem se comunicar com seu dono. Eles têm pensamentos e emoções simples, mas não conseguem se igualar à inteligência dos humanos. Para aprender sobre a jornada da espada do ganso rugido e como ela chegou a este mundo, talvez seja necessário ir ao lugar onde o grande sábio de Fu Feng encontrou a espada. Lueng conteve suas emoções e observou a espada do ganso rugido se transformar em uma pega de nuvem carmesim na mão do grande sábio de Fu Feng, carregando a carta que Lueng escreveu para Wu enquanto alçava voo. Ele perguntou casualmente ao grande sábio de Fu Feng onde encontrar a espada. Li Po interrompeu e só então Lueng descobriu que a espada do ganso rugido foi encontrada na antiga capital do país Wuk. As ruínas estavam localizadas em uma área remota na fronteira do Mar do Leste e do Mar do Sul, e o grande sábio de Fu Feng só descobriu o local por acaso. País Wuk. Ao ouvir os rumores de Li Po sobre este país, Lueng ficou surpreso. País de Wuk é um estado vassalo do Dragão da Vela. Eles veneram o Dragão da Vela há gerações. Este é realmente um rumor peculiar. Li Po assentiu. De fato, o país Wuk é misterioso e imprevisível, sempre escondido do mundo exterior, e sempre foi devoto do Dragão da Vela, fazendo parte do clã do Dragão. Não sei por que eles vieram para o Reino das Sereias desta vez, talvez também estejam atrás da espada maligna Molu. As palavras de Li Po fizeram Lueng ficar ligeiramente em silêncio. Ele pensou em uma possibilidade. Será que o país Wuk veio para o Reino das Sereias por causa dele, Lueng? Entretanto, esse pensamento foi imediatamente descartado por Lueng. Ele conhecia o Dragão da Vela há apenas alguns meses, e os dois não haviam desenvolvido um relacionamento profundo. Como ele poderia ter a audácia de pedir ao Dragão da Vela que enviasse seu clã para ajudá-lo? Claro, o mais importante é que se Cambly Dragon descobrir isso, Lueng acredita que o cara definitivamente irá pessoalmente participar da diversão, em vez de enviar um membro da família para ajudar. Portanto, a chegada do país Wuk não deveria ter nada a ver com Lueng. Li Po disse. É uma pena que o país Wuk seja misterioso e que até nós saibamos tão pouco sobre ele. Tudo que sabemos é que o povo do país Wuk é imortal, o que é um pouco semelhante ao reino imortal. As palavras de Li Po deixaram Lueng muito surpreso. Imortal? É realmente tão poderoso? Xiao Ai, que estava ao lado deles, hesitou em falar. Lueng a viu e não pôde deixar de perguntar com um sorriso. Xiao Ai já ouviu falar deste país Wuk? As palavras de Lueng imediatamente chamaram a atenção do grande sábio de Fu Feng e Li Po para a garotinha parada ao lado deles. O olhar dos três indivíduos deixou a garotinha com orelhas prateadas de fera um pouco desconfortável. No entanto, após hesitar por um momento, ela ainda falou. Quando minha mãe era viva, ela contou a Xiao Ai sobre algumas raças estranhas além da montanha. Uma delas é o país Wuk. Minha mãe disse que, embora o povo do país de Wuk não morra, ele não vive para sempre. Não há distinção entre macho e fêmea, não há filhos e a expectativa de vida é de apenas 120 anos. Quando chegarem a essa idade, morrerão naturalmente. Após a morte, o corpo é enterrado. Após mais 120 anos, o corpo pode renascer, e o ciclo continua indefinidamente. Portanto, embora o povo do país de Wuk não diferencie entre homens e mulheres e não possa dar à luz, sua população próspera, as palavras da menina deixaram o grande sábio de Fu Feng atordoado, quase querendo perguntar quem era a sua mãe e como ela sabia de tal segredo. Enquanto isso, Lueng trocou um olhar com Li Po, vendo a surpresa em seus olhos. Claramente, os segredos mencionados por Xiao Ai são desconhecidos até mesmo pela tribo Li.
Antes de Lueng deixar a montanha Anil, ele encontrou pássaros e animais raros ao longo do caminho, que Xiaowai conseguiu identificar com base em suas características físicas. Lueng não prestou atenção, pensando que a mãe de Xiaowai era apenas entendidora. Afinal, até mesmo Wu Feng, que viajou muito, conseguiu reconhecer aquelas feras estranhas. Mas agora, Xiaowai é capaz de revelar os segredos do país Wukong em uma única frase. Isso não pode ser explicado pelo mero conhecimento. A mãe de Xiaowai, sem dúvida, tem uma origem impressionante. E Xiaowai está claramente ciente disso, pois sua expressão ficou complicada depois de falar. Inicialmente, ela pensou que sua mãe tinha uma boa educação e uma origem familiar decente, mas acabou indo parar em um canto remoto da montanha Anil. Entretanto, enquanto acompanhava o Deus Lobo para o sul, ela encontrou muitas criaturas estranhas e exóticas ao longo do caminho, e pôde encontrar descrições correspondentes nas histórias que sua mãe lhe contava. Agora, até mesmo a incrivelmente reservada família Candle Dragon, no país de Wukong, foi descrita em detalhes por sua mãe. Lueng suspirou e disse: "Quando retornarmos à montanha, acompanharei você para visitar o túmulo de sua mãe e prestar nossas homenagens." As palavras de Lueng trouxeram Xiaowai de volta do seu trance. Ela rapidamente recuperou o foco e concordou com a cabeça. Em relação à interação entre a garota e o lobo, Li Po e o grande sábio Fu Feng só puderam observar em silêncio, sem interromper. No pátio, devido às sucessivas anomalias, a atmosfera já não era tão harmoniosa quanto no início. Uma atmosfera ligeiramente melancólica pairava entre Lueng e Xiaowai. Li Po e o grande sábio de Fu Feng pararam de incomodá-los e saíram rapidamente, despedindo-se, e mais tarde foram escoltados para fora do pátio por Lueng. Entretanto, antes de sair, Li Po apontou para os dois homens fortes do departamento de Anhai que guardavam o portão. "Estes dois são meus irmãos do clã, Wu Ji e Wu Mi. Eles podem não ter um alto nível de cultivo, mas sua sinceridade de coração é admirável. Eles ficarão com o Deus Lobo para fazer recados para você." Li Po riu e disse: "Se o Deus Lobo tiver alguma ordem, diga diretamente e eles farão o possível para cumpri-la corretamente." Quando Li Po foi apresentado, Lueng não sentiu muita coisa, mas os soldados de batalha sereias que estavam observando por perto ficaram pálidos de medo. Wu Ji e Wu Mi. Esses dois são guerreiros famosos do departamento de Anhai. Entre todas as pessoas da tribo Li com habilidades divinas inatas, o talento desses dois irmãos está entre os melhores. A habilidade divina de Wu Ji, o manto de batalha sangrento, pode torná-lo cada vez mais forte enquanto luta. Em teoria, enquanto ele começar a lutar, seu poder de combate continuará aumentando até que a batalha termine e ele retorne ao seu nível normal. Só há duas possibilidades ao enfrentá-lo: matá-lo diretamente com super força ou ser constantemente dominado e morto por seu crescente poder de combate. Embora a habilidade divina de Wu Mi, osso dourado indestrutível, não seja tão explosiva quanto o manto de batalha sangrento de seu irmão, ela é ainda mais misteriosa e difícil de se defender.